Boa noite! Que delícia! Chegou segunda. E quando chega a segunda, é dia do projeto Descoberta do Diagnóstico. Que delícia, gente! Que maravilha! Quanta felicidade! Cada semana conhecendo novas histórias, conhecendo novos projetos, né? E isso é engrandecedor demais. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, Anderson, meu maridão. Boa noite, Kátia. Olha, a Andressa já chegou aí, gente, no perfil Inclui. E a gente vai poder falar um pouquinho hoje aqui sobre esse projeto, sobre esse perfil aí, que eu já deixo aqui o convite para vocês estarem seguindo e conhecendo um pouquinho mais. Boa noite, Carlos. Boa noite, Anne. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá? Nossa convidada já tá aí, então... Ah, Andressa, eu esqueci de te falar, meu amor. Solicita para mim o convite para eu poder te aceitar aqui. Eu não consigo convidar ninguém. Eu só aceito. Aí manda para mim. Quando você entrou na live aqui, você recebeu uma informaçãozinha de que para ser convidada na live, né? Vê se você consegue mandar para mim aí. Caso você não esteja visualizando mais essa mensagem, porque já entrou outras pessoas, né? Entraram outras pessoas. Aí você... Aí, já vi. Eu já ia falar para você sair e entrar de novo. Mas eu já vi aqui e eu já vou convidar para a gente já começar o nosso bate-papo aqui. Eu gosto sempre de me apresentar. Pessoas entrando. Oi, Olá, minha oi, querida! tudo bem? Tá me Boa ouvindo? noite. Tô sim. Você Ah, tá me ouvindo bem? estou sim. Boa Que noite. maravilha. Boa noite. Que maravilha chegou nosso encontro, hein? Nosso dia aqui Verdade, da gente poder verdade. estar se conhecendo mais. Com certeza, a gente estava ansiosa já, né, para poder Pois é, conversar. Obrigada pelo é isso mesmo. convite. Obrigada de coração pelo convite, né? É uma oportunidade muito bonita de participar do seu projeto. Agradeço muito aí, estou bem feliz. Ai, obrigada. Mas esse projeto é nosso e eu já deixo o convite aqui para quem quiser contar sua história. É muito gostoso, né? A gente viver esse momento. A Andressa hoje vai estar experienciando isso, quanto é bom a gente poder recordar daqueles momentos, muitas vezes não legais, né? Que a gente viveu e como a gente ressignifica isso, né? Com Isso é bom certeza. demais. Então já deixo o convite aqui para quem quiser, depois da live aí, me chama no direct que a gente vai bater um papo, tá bom? E antes da gente começar a nossa live, Andressa, eu quero me apresentar aqui para que você possa me conhecer um pouquinho mais e as pessoas que estão aqui, né, de repente é a primeira vez que está aqui nosso projeto, né, nossa live. E eu já gostaria aqui de deixar um pouquinho a apresentação desse projeto. Mas antes de falar do projeto, eu vou me descrever aqui. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos grisalhos, platinados. Estou usando óculos de Bonitona. oncinha. Obrigada. Estou usando óculos de oncinha, uma maquiagem bem levinha, com batom bem clarinho. Usando um fone aqui, cor-de-rosa, clarinho também. Um brinco dourado e uma camisa preta. E meu fundo aqui é completamente branco atrás, não tem nada atrás de mim aqui. Eu estou trazendo essa questão, da gente fazer essa descrição, porque a gente está cada vez mais ampliando, né, nosso público e muitas pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, assistem o nosso projeto aqui e elas precisam nos ver, né? Que não seja com os olhos, mas que saiba aqui como é que a gente está, né? E isso é muito importante, né, Andressa? Com certeza. São outros modos de ver, né? Pois é, com certeza. E se a gente quer abraçar a inclusão, a gente precisa trazer isso, essa rotina, para a gente criar esse hábito, né? Tudo no começo não é fácil, mas aos pouquinhos a gente vai criando esse hábito, sim, tá? E assim, eu já fiz minha descrição, e aí eu quero falar um pouquinho desse projeto. Por que desse projeto Descoberta do Diagnóstico, né? Como é que esse projeto surgiu?
E assim, para quem não sabe, acho que a Andressa já conhece um pouquinho da história, mas eu tenho dois filhos. Eu tenho Luana, de 14 anos, que tem síndrome de Down, e tenho Luan, de 7 anos. E quando na minha gravidez de Luana, eu descobri que Luana nasceria com síndrome de Down. Eu descobri na gravidez. E foi aquele susto total, né? O choque. Mas eu entendi que era uma missão de vida para mim. Eu entendi que eu precisava fazer algo pelas pessoas com síndrome de Down. Inicialmente eu pensava assim, que era para as pessoas com síndrome de Down. E aos pouquinhos, Luana nasceu, a gente foca muito em terapias, tudo. E eu, assim, Andressa, eu acho que eu esqueci que minha missão era essa, sabe? E fui levando a vida, fui levando a vida. Quando Luana fez 10 anos, eu tive um grande bloqueio emocional, que eu passei a entender que eu precisava buscar. Eu comecei a me questionar muito em determinados momentos da minha vida. E nesses questionamentos, eu escrevi um livro, né? Nosso bebê nasceu com síndrome de Down, e agora? E aí, com essa minha história no papel, né, escrita, o que é que aconteceu, eu comecei a ajudar muitas pessoas, muitas famílias, né, leram minha história e se inspiravam, né? Via que não estava sozinha. E aí eu comecei a me motivar em cada feedback que eu recebia. E aí eu falei, não, meu Deus, eu preciso fazer algo mais, algo mais. Só que assim, algo mais a gente nunca sabe o quê. E aí foi quando veio a pandemia, e aí começou o projeto, né? Tava na moda as lives. Eu falei, não, eu preciso me aparecer também de alguma forma. Foi aí que surgiu o projeto Descoberta do Diagnóstico. Inicialmente, do projeto, eu só convidava pessoas que tivessem síndrome de Down, mães e pais de crianças com síndrome de Down. Só que Deus foi me mostrando que eu precisava conhecer outras deficiências. Se eu busco inclusão, eu precisava conhecer outras deficiências, né? E assim, foi cada vez mais ampliando. Hoje a gente já tem mais de 80 histórias dentro do nosso projeto. A gente já vai fazer 2 anos de projeto. E cada vez mais eu me engrandeço demais, né? Com tantas histórias, tantas amizades que a gente faz aqui nesse projeto, né? A Ritinha está aí agora presente aí, ó, nossa Helena bailarina. A Rita é uma linda, uma querida aqui que faz parte do projeto. E assim, cada semana novas histórias, são novas amizades, porque você vê, né, Andressa? Você sabe bem o quanto a gente cria esse vínculo, né? Porque não é só aqui o momento da live, a gente passa a ter uma intimidade maior. E isso é bom demais, né? Oi, acho que travou aí. Foi. Apareceu aqui para mim, vida ao pausado. Então, mas você Ah, conseguiu sim. ouvir? Conseguiu ouvir aí o Não, contexto da apresentação? Falhou, não foi? sim, sim, Você uma viu, parte foi só agora no finalzinho que tá, falhou. mas você viu eu falando de Rita? Oi, Andressa. Voltou? Oi, tá, agora acho que sim. Fala aí, Oi. fala mais um pouquinho aí. Acho que agora voltou, não sei o que é. Apareceu vídeo pausado. É, pode ser uma É, mas eu oscilação, botei. né? Pode ser uma É, oscilação aí da internet. Vamos ver agora. isso.
Pois é, bora ver aqui. Então, eu estava mandando um beijo para Rita aqui, falando, né, o quanto é gostoso a gente cada semana aumentar essa intimidade, né, nosso rol de amizade. E assim, eu sou muito grata ao Instagram por nos proporcionar isso, né? Essa oportunidade da gente se conhecer, da gente conhecer tantos projetos lindos. Então, é justamente isso aí. Gratidão para o Instagram, né, por essa conexão. E gratidão a todos que estão aqui assistindo a nossa live, né, que já faz parte do projeto Descoberta do Diagnóstico. E quem não faz, me chama no direct para fazer parte também. Tá certo? E agora eu vou passar a bola para você, né, porque eu já falei demais. Beijo, Ritinha. Também te amo, meu amor. Então, Andressa, se apresente, o espaço é todo seu agora. Ah, obrigada. Isso que você falou é muito verdadeiro. Quando a gente pode conversar com outras pessoas que passaram também, né, por um momento difícil, por, por- pela, por receber esse diagnóstico, né? Qualquer que seja, não é fácil, né, para nenhuma família. Então, quando a gente pode contar a história, como você faz aqui, e ter essas amizades, né? Quantas amizades a gente fez depois disso, né? Eu fiz muitas também. Sim. E isso é maravilhoso. Então, meu nome é Andressa, como você já disse. Eu sou uma mulher de 36 anos, tenho os cabelos loiros, um pouco assim abaixo do ombro, a pele clara, os olhos castanhos. Estou usando uma blusa preta, que aqui em Curitiba tá bem frio. E aqui, ó, uma logo da Inclui aqui na camiseta, uma roupa preta. E atrás de mim tem um papel de parede com triângulos, assim, na cor bege. Eu sou mãe da Júlia, ela tem 7 anos. Sou professora também de língua portuguesa. E tenho o meu projeto aí com a Inclui, né? Junto com o meu marido, Ricardo, e o meu cunhado, Fábio. Nós aí somos os criadores, né, da Inclui, os idealizadores da Inclui. Que delícia. Que maravilha, Andressa. E fala um pouquinho pra gente, bora logo entrar no assunto da Júlia, depois a gente vai pro projeto, né? Porque a gente tem muita coisa para falar sobre o projeto. Mas como o próprio nome já fala, né? Descoberta do diagnóstico. Bora falar um pouquinho sobre como foi para você, né? E é interessante ressaltar aqui para as pessoas que o nosso projeto ele tem um grande objetivo de mostrar de que forma a gente ressignifica esse momento, né? De receber uma notícia e depois como é que a gente transforma, né? Aquele momento de dor, de angústia. Claro que para cada pessoa é de um jeito, é uma intensidade, tá tudo bem, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, julgamento aqui é zero, né? Então, assim, é para a gente falar que tudo é normal, que tudo passa, né, Andressa? Então, assim, conta pra gente como é que foi essa programação da gravidez da Júlia, se foi na gravidez que você descobriu, se foi no parto, como é que foi, né? E fala um pouquinho sobre a deficiência em si, né? Que a gente ainda não falou. Sim, aham. O primeiro bebê, né, que eu engravidei, eu perdi o bebê, bem no comecinho da Sim, gravidez. Então, eu fiz tratamento para conseguir engravidar da Júlia. Eu demorei 2 anos aí, né, para conseguir engravidar dela. E a gravidez foi bem tranquila, né? Nós não descobrimos nada durante a gravidez, nem desconfiamos, né? E sim, durante as ecografias, os ultrassons todos, né, nos parâmetros normais, né, sempre. Então a gente não nem fazia ideia, né, da surpresa que a gente ainda ia passar aí pelo caminho com a Júlia, né? Então a Júlia nasceu, estourou a bolsa de madrugada, né? Nós fomos Uau, meu correndo Deus! aí, foi correndo para o hospital, né? Eu liguei, lembro de ligar para minha médica e dizer, e aí, tá saindo uma água aqui, o que que eu faço agora, né? Ela falou assim: ah, pode tomar banho, pode arrumar suas coisas, daí você pode ir para o hospital bem tranquila. E eu Sim. fiz, né? Arrumei, passei até uma maquiagem, achando, né? Falei, quem sabe vou demorar muito para passar de novo? Vou passar agora. E fui, né, para o hospital. Não tive dilatação, então foi, né, a cesárea mesmo. A minha médica Sim, recomendou mesmo a cesárea. E enquanto a gente estava lá, né, naquele momento do parto, aconteceu que a neném nasceu e eu não ouvi o choro. Ninguém sim. ouviu um choro. E eu não falei, ué, será que é aquela coisa de filme, né? Que dá um tapinha na bunda do neném, o neném chora. Falei, e agora? Tem que chorar? Não tem que chorar, né? São questões de segundos ali que passam na nossa cabeça, né?
E ela nasceu bem quietinha. Então, na hora de tirar ali da barriga, ela só mostrou pra gente bem rapidinho e já levou ela, Sim. né? Então, eu e meu esposo, a gente não teve aquele momento ali de tirar aquela foto, né? Nós três juntos, aquela Sim. primeira imagem. A Não foto deu tempo. padrão, né? Que todo mundo tem. Sim, Ou aquela melhor, que foto. quase todo mundo tem, né? Não deu tempo, né? Ela já foi levada. A única coisa que eu lembro de ter cruzado assim o olhar, ela estava com o olho já bem aberto, né? Olhando assim, tudo. Sim. E eu me lembro de ver as unhas que eram enormes, gente, a unha da mãozinha dela. Eram Ah, enormes. Eu me lembro de todas as recomendações que a gente não podia cortar a unha, né, do bebê recém-nascido. Imagina, ela foi pro quarto já com a unha cortada, gente, pelas enfermeiras, porque a unha era enorme. Eu falo que foi a unha dela que estourou a bolsa, não é possível. Furou minha bolsa. E foi só deu tempo disso. Levaram ela e a gente, como pais de primeira viagem, nós não sabíamos, sim. achávamos que era normal, né? E no calor da emoção, eu falava pro meu marido, né, pro Ricardo, eu falava, tira foto, faz alguma coisa, tira foto. É um momento tão emocionante ali para nós, né, que a gente nem lembrou de tirar Aham. foto, né? E ela já levou, já foi levada lá para pesar e tal. Enquanto eu estava ali sendo costurada ainda, digamos, né? A pediatra que levou ela retornou e falou assim para mim: sua filha nasceu com um probleminha. Menina, eu acho que nesse momento, eu acho assim que eu parei até de respirar, sabe? Aquela sensação de que você puxou o ar e não Sim. solta mais. Como assim um probleminha, né? Que probleminha? Quando a pessoa fala probleminha, pode acreditar que Aham. nunca é pequeno. É, porque tá Nunca é. amenizando, né? É. Tá amenizando a situação. E ela continuou dizendo assim. Eu falei, o que aconteceu? Ela disse, ela nasceu com uma fissura palatina. E eu, naquele momento, realmente eu fiquei pensando o que era uma fissura palatina. Eu demorei um pouco ainda para compreender que era o céu da boca, né, aberto. Sim, Ela não tinha o palato, né, a parte inteira ali da parte de cima da boquinha, era, sim, era como um buraco mesmo, né, ligava tudo direto ao nariz, né. Então, por dentro, né? Não tinha essa sim, separação, né? Quando a gente coloca, para quem está em casa entender um pouquinho melhor, quando você coloca a língua, né, no céu da boca, você sente que é toda a parte sim. coberta, né, até o final. E ela não tinha nada, né? E aí ela falou para mim, ó, mas você pode levar sua filha para o quarto, que ela vai conseguir mamar, tá tudo certo. Sim. E, né, a gente como inexperientes, né, falamos ok, né? Eu fiquei numa sala, era 4 horas da manhã, eu fiquei numa sala de pós-parto sozinha, até ser levada para o quarto no outro dia de manhã, né? No outro dia não, no mesmo dia, né, de manhã, Sim. quando já amanheceu o dia, e eles mandaram ela junto comigo, né, de novo ali naquele carrinho, né, que eles levam os bebês. Então eu imaginei que estaria tudo ok, né? Como eu fiz a cesárea, eu não tinha como levantar ainda, né, da cama, não conseguia. Sim. Então eu falava pro meu marido, coloca ela pertinho de mim, né? Eu quero sentir assim a pele dela, né, na minha O pele ali, cheirinho, né? né? O cheirinho, eu quero ver. Eu falava, tira esse monte de coberta, eu quero ver ela, né? Porque aqui eles empacotam tanto o bebezinho, né? Aham. E eu queria ver a perninha, o bracinho, né, como ela era. E nesse meu marido foi deixando ela pertinho de mim. E eu comecei a ouvir um ronco na respiração, Sim. um barulhinho assim, como se fosse um ronquinho mesmo, né? E aí o estalo de mãe, né? Não é normal, né? Não é esperado isso de um bebezinho que acabou de nascer, né? Uma bebezinha. Não é normal. Então eu falei para meu marido, falei, tá meio estranho isso aí, chama alguém, chama a enfermeira. Sim. E a enfermeira veio, não, é tudo certo, isso daí é coisa de bebê que acabou de nascer, tá tudo bem. Aham. A gente vai achando que tá tudo bem, mas no fundo a gente tinha aquele Aham. sentimento, né? Não tá. Alguma coisa tem. Enfim, minha mãe estava comigo também, né, no quarto. Meu marido saiu, foi fazer o registro, né, de nascimento dela, tudo. E aí a gente reparou que ela ficou roxa, né? O rostinho dela ficou bem roxo. E aí eu só me lembro da minha mãe saindo com ela pelos corredores, gritando socorro, né? Sim. Para alguém ajudar. Eu não conseguia levantar ainda por causa da anestesia.
Então, eu não sim. cheguei a ver direito o que aconteceu, né? Eu só me lembro de ouvir ela gritando e pedindo ajuda pelo hospital. E a enfermeira levou ela, e aí a gente ficou horas sem saber nada, né? Eu falo, gente, para que fazer isso com um pai e uma mãe, né? Porque a gente ficou sem saber o que tinha acontecido, Tem se eles tinham notícias, levado, né? se eles tinham levado, o que eles iam fazer. Depois de muito tempo que veio alguém no quarto, né, um médico, e eu falo que essa foi a descoberta do diagnóstico e foi assim Sim. um momento tão difícil quando ele voltou ao quarto e ele falou assim, depois de muito tempo, né? Eu já estava em pé já, ele falou, olha, a sua filha nasceu com sequência de Pierre-Robin e o queixo dela é pequeno, a língua dela é bem para trás, ela se afoga com a língua, né? A língua tampa, né, as vias aéreas, ela não Sim. respira, por isso ela ficou roxa e ela tem a fissura palatina. E assim, foi despejando Uhum. tudo aquilo enquanto eu estava ali sentada assim. E você já tinha ouvido falar em sequência de Pierre Nunca, Robin? não, nunca Porque eu tinha. aprendi, eu nunca tinha ouvido na vida. Eu aprendi Não, depois desse projeto aqui, Descoberta sim. Diagnóstico, eu fui, né, pesquisando aqui no Instagram, fui conhecendo outras famílias, mas eu não conheci, nunca tinha ouvido falar também. Não, nós também não, né? E naquele momento ali, até o médico terminar de falar tudo, você já até esqueceu o que ele falou do início, Uhum. né? Porque ele despeja tudo aquilo que de ruim, eu digo, né? Tudo aquilo de ruim ele Uhum. despejou ali para mim. E aí ele já falou, ela está na UTI, está usando uma sonda, né, que vai do Uhum. narizinho até o intestino, tá? Porque eles não poderiam colocar a sonda no estômago, porque se ela, né, tivesse aquele regurgitar mesmo do bebê, né, ela podia se afogar, Sim. né? Então eles colocaram direto no intestino. E até então eu fiquei sem chão, né? Como todo mundo, acho que vem aqui e fala a mesma frase, Sim. né? A gente fica sem chão. Uhum. Parece É que isso mesmo. a minha vontade é de falar, para tudo, coloca ela de volta aqui na minha Uhum. barriga, que estava tudo bem, algumas horinhas atrás não tinha nada, estava Sim. tudo certo, coloca ela de volta aqui, né? E assim, eles ligaram várias vezes no quarto, dizendo que ela seria transferida para um hospital, depois, né, já ligou de outra hora dizendo que não ia ser transferida mais, que ia vir um outro médico avaliar ela. E nisso eu só fui ver a minha filha 8 horas da noite. Então, assim, ela nasceu às Meu Deus. 4 da manhã, né? E o Sim. horário de visita na UTI era só às 8 da noite. Então, assim, depois de muitos anos que eu descobri que a mãe, né, tem o direito de ficar lá Sim. com o Isso que eu ia bebê. te perguntar, de uma Uhum. bebezinha, né? E eles não Eu deixavam. acho. A visita era de 30 minutos, Lu. 30 minutos, Sim. às 2 da tarde, às Meu 8 da Deus. noite. Então, assim, E quando por eu que ele cheguei. estava impedindo assim sua visita? Será que era pelo quadro que ela estava? Não, não, eram normas do Ah, hospital. sim. Os bebês que nasciam prematuros, né, as mães podiam ficar. Então, assim, eu acho que eu era a única mãe que não ficava, porque ela nasceu a tema, ela nasceu na data esperada, né? Então, assim, a gente não podia entrar lá. Ela era a maior bebê, assim, da UTI. Uhum. E ela não estava precisando Entendi. de oxigênio, nada. Então, eles diziam que não precisava da mãe. Como assim, né? Não precisa da mãe. É, Eu fiquei meu Deus. desesperada quando eu fiquei sabendo, né? E naquela hora, Lu, é uma coisa, parece que a gente não tem nem forças ali para você lutar, para você pesquisar uma lei que Sim. permita você entrar, né? É, Por isso que é tão uhum. importante essas cartilhas, os livros, né? Sim, Porque você escreveu no seu livro, e agora? Então, assim, eu acho que todo sim, mundo precisa ler. Nesse momento, a gente precisava ler o e agora? isso. O que nós Pois vamos é. fazer, né? Quais são os próximos passos, né? Isso. Então, eu me lembro de Que chegar na UTI, direcionamento, né? Como é que a gente vai sim, lidar com toda essa situação, todo esse turbilhão de, claro. de situações, né? De emoções. Naquele Realmente, primeiro momento, não vem nada à sua cabeça, né? Não vem um caminho, não vem caminho nenhum para você seguir, para você pensar, não, agora eu vou fazer isso, agora vai ser assim. Nesse momento não vem caminho nenhum, né? Então, quando eu cheguei e vi ela de sondinha, né, no nariz, e que ela não ia se alimentar via oral, né? Aquilo primeiro foi hum, um choque para mim, né? Porque eu até não sonhei assim com um parto normal, né? Como
Muitas das sim. minhas amigas sonham com esse momento, não, mas eu sonhei muito em amamentar, muito, né? Então, quando chegou aquela hora, eu olhei aquela sonda e a enfermeira disse: Olha, ela não pode, né? Não pode tentar dar de mamar Sim. para ela, não. Ela só vai se alimentar via sonda. Então, aquilo foi um choque, né? Você falou, você pensa, e agora, né? Ela vai ficar aqui, ela vai para casa, né? A gente não sabia direito. Enfim, veio um Então médico. ela nunca mamou? Nunca Não, no mamou peito, não. Nunca no mamou no peito. peito. Isso. Sim, Ela usou essa sonda, ela veio para casa de sonda ainda, né? Eu fiquei um dia sim, lá na UTI com as enfermeiras para compreender como funciona a questão da sonda, para preparar o leite, né? Porque até então eu falo que eu ia até o lactário, né? Tirava o leite e tinha muito pouco, né? E quanto mais nervosa e mais eu chorava, parecia que menos é. tinha, né? Então, assim, eu Sim, consegui tirar bem pouco leite para ela. Muito pouco leite eu tinha. E tinha que passar na sonda ainda, né? Não era só eu esgotar o leite, eu tinha aham. que colocar uma seringa, né? Acoplar essa seringa É um aqui controle na emocional sonda. necessário, né? Sim, você, Muito. né? E eu acho que essa sensação de ter o bebê no seio, sabe? Eu acho que isso já ajuda a produzir o leite, não é possível. Como eu não Sim, tive, né? Como eu não tive essa sensação de colocar ela, né, no seio ali, isso acho que foi um choque tão grande que parece que ali acabou, congelou o leite, sim. né? Nem leite tinha mais. Então eu É porque ficava o com aquela emocional sensação. influencia muito, né, Andressa? O emocional influencia na nossa produção. E o Sim, sugar, né? Quanto mais a criança suga, mais vai estimulando. Então você já estava completamente sim, descontrolada emocionalmente, né? Com tudo. E sim, ainda não sim. tinha o sugar, né? Não é a mesma coisa, né? Aquela maquininha né, de tirar leite não é a mesma coisa nunca, né? Então, assim, por mais Né? que tinha esse estímulo da máquina, tudo, né, não teve como. Então, a gente preparava o leite dela, a fórmula, colocava na seringuinha e durante os primeiros meses, assim, a gente tinha que esperar esse leite descer nessa seringuinha com a força da gravidade, né? Porque ela, imagine a barriguinha de um bebê, a gente não podia empurrar aquele leite, né, para Sim, dentro. Então, assim foi, né? Eu vi minha filha perdendo muito peso, porque a sonda ia direto pro intestino, né? Ela chorava sim. muito quando a gente trouxe ela para casa, ela chorava, chorava. Eu me lembro de ligar para a pediatra e falar assim, doutora, ela não para de chorar. E ela fala assim para mim, Andressa, ela tá com fome. Porque eu vim para casa, eu e meu marido, né? Então, que na minha cabeça, mãe de primeira viagem, eu nem me toquei, que é óbvio que eu precisava aumentar a quantidade de leite na seringa, né? Ela, Sim. ela ia crescendo, como que ela ia tomar só aquele pouquinho de quando ela veio do Aham, hospital? Mas sim. assim, a gente, né? Primeira viagem, super nervosos Vai ali, aprender, né? vai aprendendo, né? E eu me lembro muito dela falar, ela está com fome. Parecia tão óbvio, né? Eu falei, então tá. Eu falei, então Você tá. vê, né? O que é óbvio para um não é óbvio para outros, né? Você Não, vê que com pequenos certeza. detalhes a gente precisa ter empatia, né? Com certeza, né? Imagina se ela falar assim, que mãe é essa, né? Não tá dando leite Sim, pra criança, pois é. Tá né? matando E sua filha ela de fome. tá matando a menina de fome, né? E aí eu fui aprendendo aos poucos. Aqui em Curitiba, infelizmente, o tratamento não foi muito bom, o acompanhamento com ela, né? Ela Sim. tava perdendo muito peso, a gente via assim que ela não ganhava, a gente passava o leite para ela de 3 em 3 horas, então a gente nunca dormiu mais. Opa, travou. Eu aqui estou me vendo. Ai, acho que a gente
Oi, Oi, voltamos, oi. Não sei o que voltamos. aconteceu aí. Olha, o maridão tá aí presente, né, Ricardo? Opa, já veio aqui me ajudar. Obrigado, Ricardo. O meu também já entrou aqui para me dizer se era o meu, se era o seu. Eu também não sei, mas aqui ficou tudo preto, aqui a tela. Enfim, nada É, ajuda nessa pois hora. é. E, desculpa, pessoal, mas eu acho que não sei o que aconteceu aqui também. Eu falei que é o frio, deve ser o frio. É, é choque térmico, né? Porque aí não tá frio, Pois não, é. né? Aqui pra gente tá um friozinho, viu? Olha que vergonha, 28 graus, viu, Andressa? Ó, 28 graus, tá frio, é? Ai, gente, bom, eu tava falando lá da Júlia, né? Toda essa Sim, questão, então a gente levou ela para o Centrinho, que é em Bauru. sim. E como nós conversamos antes, Bauru é a cidade onde meu marido nasceu, né? Eu Então, achei fantástica essa história. como a gente ia saber, né, que quando eu ia para lá de ônibus, né, para Bauru, quando a gente era namorado ainda, eu me lembro que o ônibus parava na frente do Centrinho, porque tinham tantas Sim. famílias que iam, né, O Centrinho é um para lá. hospital, é isso? Isso, é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Sim. Crâniofaciais. Anomalias Ah, sim. crâniofaciais, né? Eles são, assim, referência no Brasil todo. Eu conheci gente do Acre, do Sim. Maranhão, que vieram de lá para cá para tratar aqui, né? Aqui não, lá em Bauru, né? Sim. E eu me lembro de parar lá Então, na então, frente. na época de namoro, Deus já estava mostrando para você, ó, você Sim. passava, já lhe alertando, Olha, né? você Já vai lhe passar por alertando. Mas aqui. a gente não entende sinais da vida, Não, né? Sinais de Deus. não. Eu me lembro como tinha muita gente no ônibus que ia para lá, o ônibus parava para essas pessoas descerem mais próximo, né, Sim. da cidade. Então, assim, eu falava, nossa, mas por que parou aqui? Até hoje eu me lembro. E uma Uhum. moça que estava do meu Pois lado é. falou assim: olha, aqui é o Centrinho, né? O apelido, né, que ele tem de grande Sim. hospital lá da USP, né? E eu falei, o que que é, né? E ela me contou um pouco. Mas é claro que a minha sogra, né? Os pais do Ricardo Sim. moram lá, né? Então eles também já tinham me falado, né, sobre o local. Mas assim, eu nunca imaginei que eu estaria lá dentro algum dia, Uhum. né? Nunca imaginei que eu me Uhum. casaria com ele. Sim. E ele veio morar para Curitiba, a gente se conheceu, e eu digo que a gente só se conheceu para ter ela, né? Para Uhum. poder ter um tratamento para ela, porque foi lá que Deus colocou as mãos de verdade para o tratamento caminhar, sabe? Para ela Uhum. evoluir, para ela ganhar peso. Então, assim, quando eu cheguei lá com ela, a primeira coisa que eles falaram é por que que essa sonda não está, no estômago dela? Porque quando Sim. o leitinho cai na barriga, a gente se sente saciado, né? Então, o bebezinho, ela não tinha essa sensação de estar Sim. saciada, né? Por isso ela chorava muito, né? Então, assim, quando eu fui para lá, eu me lembro que ela dormiu tanto, tanto, que ela tinha 40 dias quando a gente foi para lá, né? Então, assim, eu lembro que ela dormiu tanto que eu falei, meu, eu ia lá várias vezes, assim, dar uma cutucadinha para ver se ela acordava. Que eu falava, não é possível, Botava o dedinho para ver se estava respirando. aham, eu nunca vi essa menina dormir tanto, né? Foi aí que eu entendi, foi porque ela se sentiu saciada, bem, né? Trocaram a som. E foi uma internação bem longa, de 14 dias, que ela ficou lá no Sim. hospital e no centrinho, né? Eles colocaram uma cânula também no narizinho dela. Então era um caninho assim, mais fininho assim que um lápis, né? Bem, bem fininho. Sim. E essa cânula, ela ia até uma parte ali da gargantinha para segurar a língua. Então a língua ficava para frente, né? Para que ela não caísse, não obstruísse mais as vias aéreas, né? E tudo isso eu só aprendi lá, né? Quando eu vim com ela para Curitiba, eu Ela aprendi. estava com quanto tempo nessa época? Com quantos Ela, meses? ela com sonda, ela colocou com 2 meses, ela colocou a sonda, né? Lá no Sim. centrinho, né? Então, Sim. eu digo que foi o presente de mêsversário dela, porque ela tinha 2 meses exatamente quando ela colocou a sonda e a cânula, né? Os dois no mesmo Uhum. dia. No mesmo dia. A Uhum. sonda nova, né? E assim, as duas narinas dela ficaram comprometidas ali, né? Uma tinha a cânula, né? Nasofaríngea, para que ela não, a linguinha não caísse, e a sonda para ela se alimentar, né? Ajudava ela também a respirar, né? A cânula, né?
E assim, eu aprendi lá, olha só que maravilha. Aqui eu chorava, aqui falava, Deus, usa as minhas mãos, eu preciso aprender, né, a cuidar dela. Eu não posso ver mais ela sofrer aqui, né? Magrinha, né? É um Chorando sentimento de muito. impotência, né, Andressa? Sim, eu falo, o que que eu faço? Ninguém sabe aqui em Curitiba o que é que eu faço, né? A gente conversou com vários médicos, alguns médicos, assim, que nos atenderam foram muito grosseiros, né? Falaram assim, olha, você só pode trocar a fralda dela de lado, porque se você colocar ela de barriga para cima, a língua vai cair. Eu já perdi muitos pacientes assim, né? Então, assim, você fica muito nervosa, você não curte nada, né? Você não Aham. curte ali o bebê, É, porque você tem que ficar toda hora muito atento se ela vai se afogar, né? E aconteceu sim, muitas vezes, né? Dela se afogar, muitas vezes. Então, lá no hospital, eu já aprendi a manobra, né? Para que ela desafogasse, né? Virar o bebê no bracinho, no braço da gente, né? De barriga para baixo. sim. E a gente tem que bater mesmo. Não é um tapinha muito leve, né? Mas não com a mão Aham, cheia, né? Mas com a parte aqui eu da sei. palma da mão. É como se E fosse assim, é isso? isso, aham. Eu indico que todos aprendam tanto a manobra Sim. para os bebês quanto para crianças, adultos, né? Que é outro modo, né? Mas que todos Aham, aprendam, porque com certeza já salvou muitas vidas, né? A pessoa que sabia essa manobra de primeiros socorros. Então a gente sabia, verdade. né? Virava ela na hora ali. Eles cabem bem no braço da gente, né? Hoje não Aham. cabe mais no nosso antebraço, né? Com a barriguinha para baixo e a gente batia até que ela conseguia ou jogar para fora o leite, né? Que poderia ter Sim. voltado ali, ou então a própria linguinha já vinha para o lugar e ela, né? Desafogava. E lá no centrinho com a cânula, nunca mais ela se afogou, nunca mais, Meu sabe? Deus do Então, céu. assim, por que que eu não vi antes, né? A gente sempre ficava, por que que eu não fui lá antes, né? Mas é Aham, muito longe, é longe daqui de Curitiba, né? sim, E assim, como eu ia fazer uma viagem com um bebê recém-nascido, né? sim. Sem o Nessa respaldo, condição, né? sem o É. respaldo de ninguém, né? Aham, Nós fomos sem o respaldo de ninguém, do mesmo jeito, né? Mas a gente esperou pelo menos ela ficar um pouquinho mais forte ali, ela aham. tinha 1 mês, 40 dias quando a gente foi, né? E nós fomos por nossa conta e risco. A gente É. parava. E também vocês não sabiam que ia ter todo esse atendimento, né? Que lá ia Não, resolver todo o problema de vocês. sim, a gente tinha uma Então, esperança porque sabia da sim, fama, né, do lugar, de sim. ser um lugar especializado nessa característica da sequência de Pierre-Robin, né? Tanto que tem Aham, esse nome sequência porque é realmente uma sequência na formação do bebê. Então, o aham, queixinho dela ficava um pouquinho mais para trás. Consequentemente, lá durante a gestação, a língua se formou mais para trás também da boquinha sim. e ela ficou no lugar do céu da boca. Então, quando ele fecha, a linguinha estava no lugar, né? Então, não consegue fechar ali. É muito difícil de ver na gravidez. Eu conheço até hoje uma mãe só que conseguiu ver durante a gestação, né? Então, ela pôde se preparar Entendi. para esse momento, né? Com cânula, com todo mundo. Ela já conhecia gente no centrinho, então foi um pouco Aham, diferente. Mas eu fui conhecer ela só depois, né? Que a gente já entendi. tinha tido ajuda. Quais são as consequências da sequência de Perrin-Robin, assim, para uma criança? Por exemplo, a Júlia, quais são as, vamos dizer assim, que eu não sei se teria esse termo, né? Mas assim, quais são as sequelas que ela tem, né? As características, melhor dizendo, que ela tem por conta da sequência de Perrin-Robin. Então, com 4 meses, mais ou menos, ela aprendeu a mamar, né? Mesmo sem o cílio Sim. da boca, através dos exercícios, das fonos, né? A fonoaudióloga foi essencial para ela, porque a fono ensinou ela a sugar na mamadeira sem o céu da boca, né? Imagina a gente, como a gente faz essa sucção, né? Sem Aham, ter. Então, assim, através de exercícios que a fono fazia e eu continuava em casa quando a gente voltava para Curitiba, ela começou a aprender a sugar, a segurar, por exemplo, a chupeta, né? Eu dizia, não, eu nunca vou dar chupeta para minha filha. Imagina, a gente paga tudo que a gente fala. Porque a primeira é coisa bem que eu, assim. né, que eu fiquei mais feliz foi ela segurar aquela chupeta, porque eu sabia que era a boquinha conseguindo sugar, né? Aham, E aí ela aprendeu a mamar. Só que só a cirurgia é só com 1 ano de vida.
né? A Sim, cirurgia não pode ser feita. A boquinha é muito pequenininha, né? Para se fazer ali aquela cirurgia plástica, né? Uma cirurgia plástica. Então, só por um ano ela fez, fechou. Eles fizeram a reconstrução todinha do céu da boca, do palato todo. E até aquela a úvula, né? Aquela campainha que a gente tem ali atrás, sim. ele foi construída também, foi feita. Então, assim, o que que acontece hoje, né? A Júlia tem 7 anos, né? A gente sabe ainda que algumas consequências, como a questão da voz, fica um pouco mais anasalada, né? Sim. Fica um som muito nasal. Hoje até diminuiu bastante, né? Ela fez acompanhamento também com fono, a questão da fala, a alimentação dela não tem problema, ela não engasga mais, né? Nada disso. Mas a gente sabe que a dentição, por exemplo, a arcada dela é pequena, né? A parte de baixo ali, ela é menorzinha. Por mais que o queixinho tenha vindo para frente, conforme o crescimento, né? A gente sabe que é pequeno. Então, todos os dentinhos nasceram bem tortinhos ali, com pouco espaço. Mas Uhum. assim, né, hoje a gente vê, né, isso é o de menos, né, ela se alimenta, né, porque antes o que eu mais temia era isso, que ela não conseguisse se alimentar via oral, né, mesmo depois da Verdade. cirurgia, como que ela ia fazer para coordenar, porque agora ela tinha o céu da boca fechado, né, Uhum. depois de um Aí aninho ela teve ali, que se adaptar, né? Ela teve que se adapta de adaptar. novo, sim, adapta tudo de novo, o bom é que criança se adapta muito melhor que a É, gente, né, foi que o com adulto. certeza. O adulto O demora problema mais. é sempre, o problema é sempre em nós, né? Adultos. Se o mundo tivesse só criança, não teria problema. Com O certeza. problema está todo na gente. Verdade, os adultos. Eu digo que quando a gente saía com ela, quando ela estava com a sonda e a cânula, né? Nós éramos assim a Ah, sensação do lugar. Todo mundo olhava pra gente, né? E tinham assim aqueles olhares de pena, né? sim, É, muitos olhares assim, nossa, coitada, sabe? A sim. pessoa ia falar, coitada não, né? Tão bonitinha e com a filha assim, Tão né? bonitinho, aham, muito. Ou então, assim, eu ouvia falar assim, a filha da Andressa nasceu com um problema, né? Então, assim, Uhum, eu fui pegando, assim, aquele ranço da palavra, né? Problema, né? é, Problema a gente tem boleto para pagar, sim, né? pois é. Problema a gente tem um... A criança não tem nada Uhum, disso, né? Então, assim, eu tentava falar de certo modo para as pessoas que não, ela não tinha um problema, ela nasceu com uma má formação, né? Eu gostava de explicar, sabe, Lu? Eu queria falar para sim. as pessoas, né? Mas, assim, as pessoas vinham de uma forma tão sem empatia nenhuma, né? Uhum, Como você disse, eu me coloquei no seu lugar. E aquelas pessoas, sim, elas não se colocavam no lugar da gente. Era tão difícil já sair de casa com ela, porque a gente tinha que levar todo o apetrecho, né, para poder passar o leite na sonda, para poder limpar a cânula com o soro imagino. fisiológico, tudo, né? Mas eu dizia, eu não quero esconder ela. Nós vamos sair com Sim, ela, a gente vai no shopping com ela, a gente vai, né, no uhum, mercado, a gente vai mostrar para ela uma vida como qualquer uhum, outra criança, né? Como qualquer outro bebezinho vai passear com a gente, sim. Então a gente levava, verdade. mas assim, não foi fácil. A gente ouviu muito coitada, né? Nossa, Sim, que problema ela tem, né? Foi aí que surgiu a ideia, né? Um pouco da Inclui, já começou aí, sim, né? Quando a gente via sim. que as pessoas, eu passei por isso, depois ela fez uma cirurgia, digamos, não ficou visível mais o que ela teve, né? Uhum, Então, eu fiquei pensando naquelas mães que vão viver isso para sempre, né? uhum, Naquelas mães que ali todo dia alguém vai chegar e vai dizer, nossa, o que que ela tem? Né? Nossa, qual que é o probleminha dela, né? Esse probleminha que sim. tem um Que ódio, doença é essa, né? que São doença, várias né? coisas, são várias coisas que a gente vai ouvindo. Sim, a São pessoa várias confunde coisas. muito a deficiência e a doença, né? Então, Sim, existe, assim, uma carga muito negativa na palavra doença. Então, quando você sim. chega e fala, nossa, ela é doente, né? Uhum, Ninguém quer ouvir, nem quem tá doente quer ouvir. Imagina é. quem não é doente, né? Uma deficiência Uhum, não é uma doença. Então, assim, a gente ouviu muito disso. E por muitos anos, como você disse, né? Acho que com tudo aquilo que a gente tinha que fazer por elas, né? Por todo o tratamento, acompanhamento, vai dar certo, né? A gente vai uhum, adiando, né? Eu queria fazer algo, né? Eu quero fazer algo. Então, a gente
chegou um Na dia verdade, também a como. gente fica achando, eu quero fazer, e só fica no eu quero fazer, né? E por isso que eu Com acho importante, certeza. Andressa, a gente estar aqui, né, conversando sobre isso, fazendo projeto aqui no Instagram, nas redes sociais, justamente para poder estar futucando muitos pais, né, e dizer que assim é normal esse eu quero fazer e se acomodar, né? Depois eu faço. Mas assim, uma hora vai ter que sair, né? Uma hora vai ter que acontecer. Como foi o caso seu aí com a Inclui, né? Sim, É eu acho que Inclui, é assim que fala mesmo? É isso, Inclui? tem dois Is ali no final, né? Porque a gente já Isso. quer ser diferente, mas Aham, a gente pronuncia inclui mesmo, tá? Eu sim, acho que isso que você falou é uma verdade muito, assim, a gente vai. Eu demorei muito, sabe? Como você diz, sim, eu tive um chamado, né? Você fala dessa forma, eu tive um chamado. sim. Algo me incomodava, né? Eu precisava Aham, fazer. E quando eu via outras mães sofrendo com os filhos com alguma deficiência, eu não queria, eu vivia aquela dor, eu não queria que ela sentisse aquilo, né? Mesmo que eu nunca nem tinha conversado com aquela mãe, eu não queria, né? Eu queria que ela uhum, que fosse outra coisa, eu queria parar, pegar todo mundo, falar assim, ó, todo mundo que tem sequência de pé rouba aqui em Curitiba, entra nesse ônibus que eu vou levar lá, que eu vou levar lá no centrinho, né? Para fazer o sim, acompanhamento certo, para ninguém mais sofrer, para ninguém, né, é, ver o bebezinho, né, sofrendo ali, não ganhando peso e tal. Então, assim, a minha vontade era pegar todo mundo, né, e falar, vamos levar para lá. Eu demorei muito para falar assim, não, eu tenho que fazer algo. A nossa família foi escolhida de alguma forma, né? com A certeza. gente não tem um histórico de fissura palatina ou de lábio, né? A fissura labial, Sim. a gente não tem. Então veio por algum motivo, né? Foi, Ela foi o que veio. eu estava vendo, né? Acho que foi em alguma postagem ou foi em alguma conversa que a gente teve, essa questão do acidente genético, né? Ou é genético ou é acidente genético. E eu sempre falo assim, esse acidente genético, colocando um acidente entre aspas, né? Porque eu não encaro como um acidente, eu encaro como realmente uma missão. E ao ouvir você falar ou ler alguma coisa sobre isso, eu vi que a gente tem muito a ver, porque o caso de Luana, a síndrome de Down dela, né, é um acidente genético. Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, assim, eu já tinha ouvido falar sobre a síndrome de Down, mas as piores referências do mundo, assim, para mim, né? E de repente cai no meu colo uma criança com síndrome de Down, né? Então eu tive que reconstruir tudo isso, né? Então, assim, eu entendi que era missão de vida. Agora, como fazer, de que forma fazer, a gente não sabe. E por isso que a gente precisa ir tocando aos pouquinhos, que Deus vai dando direcionamento, né? Sim, por onde começar, né? A Betina que comentou aí agora, a mãe dela é a Leia, né? Ela tem síndrome de Down também, ela tem 4 aninhos, a Sim. Betina. E assim, eu já era amiga dela antes, né? Então, quando veio a Betina, né? Aquela também, acho que é só aquela sensação, o que fazer agora, né? Uhum, E o que a gente diz para essa mãe? Por quê? Porque todo sim, mundo tem aquela cultura de que assim, que venha com saúde, né? sim. Então eles acham que porque veio com uma má formação não tem saúde, né? Ou porque Uhum, veio com a síndrome de Down não tem saúde. E tem, né? Então, assim, as pessoas se afastam porque elas não sabem o que dizer pra gente. E no fim das sim. contas, a única coisa que a gente queria dizer, que queria ouvir, né, olha, tô aqui, né? Se você precisar, Uhum. eu tô aqui, vai dar tudo Com certo, saúde ou sem saúde, né? né? Exatamente. Vai dar tudo certo, né? O que você precisar, eu estou aqui. Então, acho que todos poderiam fazer isso, né? Todos poderiam ter essa visão ao invés de fugir daquela família que está passando por um momento difícil, né? A primeira coisa que a gente vê é o pessoal que foge, diz, Sim. não, eu não tenho preparo para ajudar. Mas às vezes não é uma ajuda difícil. Uhum, Um dia que uma amiga veio aqui comigo e ficou olhando ela para mim para eu poder tomar um banho decente, né? É um dia que vem alguém e fala, olha, vamos lá em casa. Ela tinha que tomar o soro, e eu me lembro de um casal amigo nosso, né? E o soro tinha que ficar, o leite tinha que ficar como o Ah, soro, né? Ele tinha que cair com a gravidade. ficar mais alto. Tinha que Sim. ficar mais alto, né?
quando ela ficou maiorzinha, né? Tinha que ficar mais alto. E eu me lembro dele falar assim, vem que eu tenho um guarda-sol aqui gigante, você amarra o soro, né? O O equipe, leite. né? O leitinho dela, você vai ter como mamar. Então, assim, não precisou muito, entende? Ele falou, não, Sim. eu tenho aqui um guarda-sol grandão, a gente abre, Ah, pendura, é só usar a criatividade, vem aqui no né? churrasco com a criança, né? Então, assim, não precisou muito, entende? É só um olhar diferente, né? A gente fala sobre construir um mundo acessível e eu sempre falo que Sim, parece que o mundo tá tão distante, né? Que é muito grande, mas o mundo começa dentro da nossa casa. Então, se a sim, gente consegue com quem está com a gente ali, né? Com a nossa família. A gente foi explicando aos poucos também, né? O que ela tinha. Conversar com outras famílias que passaram pelo mesmo me ajudou muito naquele começo, né? Por isso eu falo, o seu livro ele é essencial, né? Porque aham, quando a pessoa receber esse diagnóstico, se ela tiver o seu livro, né? Se ela puder procurar pelo sim, seu livro, e agora? Essa pergunta que a gente aham. precisa de Pois é. resposta, O que né? fazer, né? A O que partir de fazer? agora. E outra, ver que tá tudo bem, né? Aham, Que eu sei que parece bem, bem clichê, todo mundo fala, né? Mas aquela dificuldade difícil do começo ali, aquela dificuldade bem pesada, ela vai passar, né? aham. Outras virão porque filho, meu bem, filho nunca dá sossego mesmo, tá? Não, não dá mesmo. Cada Né? hora é uma novidade diferente, né? Cada hora é uma novidade, meu bem. Cada hora é uma preocupação diferente, né? Então, eu sempre falo, aquela dificuldade mais pesada, ela vai passar sim. Você vai saber lidar com aquilo, né? Eu queria ter gravado esse vídeo e dito para mim naquela época, né? Aham, Calma, né? Calma, você vai conseguir. Vai sim. ser difícil agora, mas Porque quando é tudo você novo, for, né? vai. Tudo que a gente não conhece é assustador. Qualquer mudança na nossa vida pode ser o mínimo possível, mas a gente se desespera, a gente fica angustiada, porque é novo. A Sim, partir do momento que a gente aprende sobre aquilo ali, vai ficando mais leve, né? E com o diagnóstico é a mesma coisa, não é diferente. É a mesma coisa. O Ricardo colocou até aqui, ó, gente, o site aí da Inclui, www.inclui.com.br. Dê uma a olhadinha gente aí. tinha que fazer uma acessibilidade para todos, né? A gente pensava assim, não, Sim, ninguém pode ficar de fora. Não é só a acessibilidade atitudinal, né? Como a gente fez na cartilha, é ensinar a pessoa a se colocar no sim. lugar do outro, né? Antes, às vezes, Aham, de falar algo, né? Então, quando as pessoas perguntam, não tem cura, né? As pessoas perguntam de uma forma sim, que às vezes deixa a gente sem graça, né? sim. Ou deixa a gente revoltado mesmo, que é cada pergunta que a gente Aham, já ouviu nessa vida como mãe. Então, assim, eu sempre falo, essa cartilha, ela ensina algumas aham, situações, né, do que você não dizer aos pais, né? De uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque muito daquilo a gente ouviu, né? Boa parte a gente aham, ouviu. E doeu sim, muito, né? Ouvir que a minha filha era doente, né? Ah, a filha da Andressa nasceu doentinha, né? A gente ouviu muito aham, isso, sabe? Ah, não vamos lá porque a gente vai incomodar, ela tá doente. Então, assim, aham. e isso mexeu muito com a gente. Então, a gente falou, não, a gente pode escrever uma cartilha, né? É um ensinamento com base no que a gente viveu e com base no que a gente conversou com muitas famílias. Então, assim, eu conversei com É, porque às vezes a gente milhões. não vive determinadas situações, mas a gente sabe que uma mãe, um pai, né, de outra criança passa por aquela situação. Sim, Ou já passou, né? entrevistei mães, né, com os filhos com síndrome de Down, entrevistei famílias com filhos, pessoa com deficiência visual também, tudo que eles passavam, né? E o mais assim, mais surpresa, né, que eu fiquei é que as histórias se pareciam, sabe? Se pareciam com a Sim, minha, né? Porque por mais que às vezes o filho não tinha passado por uma cirurgia, nada disso, mas aquela situação que eu passei do preconceito, dos olhares, dos comentários desagradáveis, as outras famílias passaram também. Então, quando a sim. gente começava a conversar, parecia assim que eu já conhecia aquela pessoa, Aham, sabe? Eu já sabia o que que ela ia dizer. Era muito assim, né? Engraçado. E eu entrevistei muitas famílias, né, com pessoas com autismo, então eu vi vários lados. E sabe, Lu, o que eles queriam era tão
pequeno para melhorar a qualidade de vida do filho, sabe? Era assim, que fosse incluído, né? Sim, Que a pessoa se sentisse pertencente àquele mundo, né? Eu, como professora, trabalhei muito com crianças com deficiência, né? Nas minhas turmas, sempre tem até hoje, né? Eu tenho criança com autismo, com sim. deficiência intelectual, né? Eu tenho turmas de sexto ano, eles têm 11 anos. Então, eu sempre penso na mãe, né? Eu falo com o meu aluno, mas eu tô pensando na mãe dele. Porque é aquela coisa, você não quer que o seu filho sofra. Então, eu trato todos eles, os meus alunos, como meus filhos. Eu digo, eu não quero isso para o meu filho, então eu não quero isso para o filho Claro. dessa pessoa, né? E se todas as pessoas pensassem isso, né? Então, como que eu faço para incluir? Como que eu faço para que essa pessoa se sinta pertencente da minha Na loja, da verdade, minha a escola? inclusão já fazia parte de você, né, Andressa? Sim, eu tenho, né, a educação inclusiva como pós-graduação, Sim. eu tenho distúrbios de aprendizagem. Como professora, eu procurei estudar muito, né, sobre isso. Isso antes de Júlia, antes Antes da de Júlia. Júlia, muito antes da Júlia, né? Então, assim, no meu Aham, período tudo de faculdade, eu também pesquisei muito isso. E eu sempre tive essa vontade. Eu me lembro que a primeira revista que eu comprei, né? Hoje em dia a gente quase nem compra mais, né? Revista. Era uma menininha na capa com síndrome de Down. Ela fazia uma novela na época. Eu sim. não vou Páginas me da lembrar. Vida. Acho que sim, aham. Eu não lembro o Foi ano na época que eu exatamente. descobri de Luana. Sim, é. E eu me lembro É, de ter sido uma entrevista, né? Era uma revista sim. de escola ali, a Nova Escola, acho que é o nome. E eu me lembro de ter uma entrevista com a mãe, né? E como que eram essas gravações para essa menininha, né? Porque não tanto pela síndrome de Down, mas pela idade, ela era bem pequenininha, acho que tinha uns 5, 6 anos, né, a menininha. Então, Sim, como que faz acho que era. para uma É. gravação, né, de estúdio ali, de uma novela? E eu me lembro de, falei, nossa, eu quero saber disso. E eu comprei essa revista, eu tenho ela até hoje. E eu digo sempre, foi ali que eu comecei a pesquisar, a comprar material, fui atrás de fazer, né, os cursos. E claro que nenhum deles me ensinou a sequência de pé e robã, nenhum deles. Essa aí foi E a vida, mesmo, e mesmo se tivesse mostrado, tivesse falado alguma coisa, não é a mesma coisa do que o que você sabe hoje. com certeza. O melhor é a experiência, né? E isso é a melhor coisa, né? A gente viveu e assim, eu queria só passar isso para as outras mães, né? Agora eu queria que as outras mães se sentissem acolhidas, né? Eu me senti tão acolhida quando você conversou comigo, quando a gente, né, trocou o áudio. Eu já mostrei seu áudio aqui para todo mundo aqui em casa, inclusive. Vem aqui ouvir o áudio que ela me mandou, né? Porque é isso que a gente precisa, é um acolhimento, que a gente se sinta ali, né? Aquela não, nem o acolhimento sim, mas também que a gente sinta que aquela pessoa se importa. Porque Sim, eu reparei muito assim que as pessoas, elas não se importam com acessibilidade, por exemplo, né? Quando a gente vai falar sim. disso num evento, hoje, né? O que acontece? Se sobrar tempo, se sobrar dinheiro, vai ter um intérprete de Libras, ou vai ter Aham, uma sim, legenda, e não é isso, né? Isso deveria ser primordial. Quando eu estou pensando em montar o meu evento, eu estou montando para todas as pessoas, né? sim. Eu tenho um aluno que é baixa visão, querido demais, e eu me lembro de fazer a avaliação para ele numa letra maior, né? Eu fiz a impressão aqui em casa, né? De Aham, uma letra maior para ter todo o cuidado de que quando eu aumentasse a letra, não ficasse, né, desproporcional ali e tal. Então, eu aham. mostrei a avaliaçãozinha para ele. E quando eu entreguei, ele olhou a avaliação do lado, olhou a do outro, falou assim, mas é igual à minha? Eu falei, sim, ela é igual, mas a sua tá com a letra um pouquinho maior, para que você não fique com o papelzinho tão perto, né? Para que você não force a tua vista. Ele se Sim. sentiu tão bem, porque a prova era igual Ai, que de todo lindo. mundo, Aham. né? Ele não Isso é precisou perfeito. ali nada de diferente. Então, quando ele pegou aquela prova, ele ficou me olhando uma meia hora, assim, pensando, eu acho que ele pensou, ela lembrou de mim, né? Sim. Ela percebeu que eu tô aqui, né? Eu sou importante, né? Eu Isso, fui olha lembrada só. de alguma forma. Fui lembrado de alguma forma, exatamente. Então, é esse sentimento que eu queria que as pessoas, principalmente as mães, claro,
tivessem, né? De que sim, você está sendo vista, você Você, é você me querida. fez lembrar, Andressa, você me fez lembrar na época do meu casamento. Eu tenho 17 anos de casada e na época eu trabalhava numa empresa e eu tinha uma amiga que era uma colega de trabalho, que hoje é uma grande amiga, que ela é deficiente visual. E assim, eu fiz o convite para todo mundo da empresa. Eu falei assim, como é que eu vou dar um convite para a Dai? E o nome é Dai também, né? Uhum. Que a De Repente Cega tá aqui, que é Dai Bubalo, né? Beijo, Dai, já vi aqui sua mensagem. Mães maravilhosas com filhas lindas, exatamente. A Júlia e a Luana, duas lindonas. Beijo, Dai. E assim, eu com essa amiga minha, né? Aldaí, Dai era cega, era não, é cega, né? Como é que eu ia convidar ela? E aí eu fui no Instituto de Cegos aqui em Salvador e falei lá, gente, eu preciso de um convite, porque eu tenho uma amiga que ela é cega e eu quero dar um convite a ela. E por coincidência, eu não acredito em coincidência, né? A pessoa que fez o convite conhecia ela. Acho que pelo fato dela ser cega, ela devia frequentar lá o instituto, né? Alguma coisa assim. E aí ele fez o convite, quer dizer, a mesma mensagem que eu coloquei no convite tradicional, né? Uhum. Padrão, ele fez o convite para ela também, assim, em braille, né? Então, assim, é algo que a gente está fazendo com que aquela amiga sua, que aquela seu aluno, né? Que aquela mãe está se sentindo que ela é importante. Né? Não ia ser só um convite de boca, ó, você vai para o meu casamento e pronto. Não, tinha que ter algo significativo para ela, né? E aí você contando essa história, eu lembrei desse É. convite que eu fiz para a Dai. E com certeza foi tão bom para ela quanto para você, porque você Com sentiu que certeza. você fez algo por ela, né? E Sim, que isso passe adiante, né? Que outras pessoas pudessem ver isso, né? O que você fez, as pessoas da sua família, sua rede de amigos, né? Porque é um sim, olhar diferenciado, e eu não digo assim, diferente, que a pessoa é diferente, é claro que é, né? Ninguém é igual. sim, Eu sempre falo sim. isso para os meus alunos, né? Eu falo, aqui não tem ninguém igual. Eu falei, vocês já Uhum. pararam para pensar que não tem ninguém no mundo igual a você? Ivane, Assim, do pois seu é. jeitinho, com a cor do seu cabelo, né? Com o Aham. seu jeito de andar, de ser, não existe. Eles sempre falam para mim, ah, mas tem os gêmeos. Eu falo, gente, nem os gêmeos Meu idênticos marido eles é são. gêmeo. Meu É, marido é aí, ó, gêmeos idênticos. É fala para os completamente meus diferente. alunos aí, fala para os meus alunos, por favor, que eles não são iguais. Pois é. Ele pode ter muita característica física parecidas, né? Mas assim, são completamente diferentes. Diferença, é o que eu sempre explico para eles. Então a gente é diferente, sim, né? E cada um tem que ser respeitado, cada diferença tem que ser respeitada. Eu tenho meu aluno autista e ele veio me pedir ajuda para fazer amigos. Até hoje Sim. eu me lembro, este ano ele veio para mim e falou isso. E eu disse assim: o que você mais gosta de fazer? Ele falou: desenhar. Eu falei: me mostra então os seus desenhos. E ele me Uhum. mostrou os desenhos. Ele gosta muito daqueles desenhos japonês, chinês, japonês, acho, né? Sim, Anime, né? Ele eu gosta sei. muito de animes. Ah, E eu falei assim: nossa, que lindo os seus desenhos, né? Eu falei: posso mostrar um dia para a turma, então? Porque eu conheço vários outros alunos aqui, colegas seus que gostam. E ele disse que eu podia. Separou lá 3 desenhos que eu acho que ele gostava mais e deixou eu mostrar. Eu falei: gente, olha que legal esses desenhos, né? Ele gosta de mangá também. Quem mais gosta de mangá? E a gente de anime, né? E começamos a conversar. sim. E no mesmo dia, na hora do intervalo, 3 alunos foram falar com ele. Ele ficou tão feliz, que no outro dia ele veio agradecer. Disse: olha, obrigada, viu, professora? Porque agora eu tenho 3 amigos que Pois é, que gostam, lindo. que gostam Uhum. também de desenhar. Então, assim, era uma coisa simples, era um olhar simples que eu podia Sim. até ter visto antes dele vir me pedir, né? Uhum. Mas eu Mas fiquei que bom que ele feliz, procurou você, né? Que fiquei ele feliz dele ficou, ter pedido, buscou né? essa ajuda, né? Porque Com ele se sentiu certeza. aberto, confortável em te pedir isso. Sim, com certeza, né? E ali na escola, algumas crianças sempre falam para mim: ah, mas por que ele tem prioridade? Né? Às vezes Uhum. para ir ao banheiro, ou na fila do Sim. lanche, né? Eles queriam saber, mas isso daí, né, não tá certo. Por que ele pode e a gente não, né? Então Uhum. pedi para que eles fizessem um desenho. Falei: olha, vou falar algumas instruções para vocês. E era um monstrinho, né, que tinha que sair no Uhum. final. Não tinha que fazer tantos olhos, né, um olho na testa, orelhas pontiagudas, e fui dizendo.
Quando eu mostrei, falei, agora todo mundo mostra o seu desenho. Tem algum desenho igual? Aí eles falaram, não. Falei, mas as instruções que eu dei foram as mesmas. Por que que não tem o monstrinho Uhum. igual, né? Falei, porque cada um entende de um jeito. Falei, então ele precisa disso. Por quê? Porque o modo dele entender o mundo é dessa forma. Então ele precisa ser o primeiro da fila, porque ele não consegue ter o hábito de esperar. Ele sente Sim. dificuldades com isso. Né? E assim fui explicando, né, para eles. Nunca mais eles perguntaram. E assim, eles já agora se ajeitam já na fila com ele por primeiro. E Já assim, bota logo ele na frente. sim, já coloca logo, ninguém já pergunta mais nada, né? Então, assim, precisa ter esse olhar, sabe? E começa com as crianças, né? Eu digo Sim. sempre lá na escola, começa com as crianças. Então, eu compro livro para minha filha sobre autismo, né? A gente assiste vídeos que falam sobre isso, que são direcionados a crianças, justamente para que quando ela tiver um amiguinho, né? Que ela entenda que o Ela já tem essa amiguinho, compreensão. sim, é Eu, diferente. eu, eu acho, Andressa, o quanto é importante para uma criança conviver com essas diferenças, né? É como a gente fala assim, todos nós somos diferentes, mas quando tem algo diferente, vamos dizer assim, uma deficiência, né? Eu sinto muito que meu filho não tem na sala de aula nenhum colega com síndrome de Down, vamos dizer assim. Para ele, a referência é Luana e ele não enxerga síndrome de Down como deficiência. Que ele, muitas vezes, ele questiona, mamãe, o que é que Luana tem? Eu não vejo nada. Ele fala isso e a própria Luana fala nisso, né? Porque ele está convivendo ali. Então, Exato. assim, seria muito interessante se na sala tivesse uma pessoa cadeirante, né? Eu Sim. não sei se tem autismo, né? Se tem algum autista na sala dele, não sei. Porque, assim, como não tem as características, e tem muitas mães que às vezes nem divulgam, né? Que preferem não divulgar. Eu Sim. mesmo tenho uma amiga que ela não quer que ninguém na escola saiba que o filho dela tem autismo. Então, assim, eu não sei se na sala dele tem, mas assim, o quanto eu acho que é importante esse conviver e saber, não, ele tem uma deficiência. Não que isso vai limitar nem a quem não tem deficiência ou quem tem deficiência, mas é para mostrar que todos nós podemos fazer qualquer coisa, né? Então, assim, isso não vai limitar a gente. Mas eu E acho importante, como você, como professora, faz aí com seus alunos, né? Parabéns, viu? obrigada. É respeitar o outro. São momentos simples. Sim, Você pode ver que eu não fiz nada mirabolante, sim, grandioso, né? sim. São coisas muito simples do dia a dia que vocês, né, as pessoas podem fazer, né? E não só na escola, mas no seu ambiente de trabalho, né? Se você tem alguma pessoa no seu trabalho que tem alguma deficiência, né? Visível ou não, né? Porque muitas Sim, pessoas, né, acham isso. como eles achavam, né? O autismo não é visível, então eles achavam assim, Aham, e por primeiro na fila é privilégio, sim, né? Então, aham, até entender que não, né? Que não é privilégio. A gente, né, fala bastante na Inclui, né, na página lá, sim. que é um direito. Ele tem esse direito, né? Então, a gente tem que Uhum. explicar os direitos também, Porque sabia? para a criança Das não é pessoas. fácil entender isso, né? Não, não é fácil, com certeza. Né? Então, entender que existem esses direitos é primordial. Até para a Você vê família. que, exatamente, você vê que para a criança é tudo lindo, maravilhoso. Como a gente falou no início, né? O problema está todo na gente, né? Então a gente tem que ter paciência ali, estar orientando a criança para poder estar mostrando isso, né? Sim, com certeza. Hoje, né, eu vejo a minha filha, eu nem imagino, eu nem me lembro, acho, né, de tudo que a gente passou, de toda a dificuldade que a gente Sim. passou. A gente, graças a Deus, esquece. Eu acho que, Uhum, né, aqueles momentos assim de tensão, muitas vezes a gente esquece, a gente se esforça até para lembrar tal do que aconteceu, né? Por quê? Porque a gente sabe que os momentos bons, eles ficam mais na mente da gente, sim. né? O dia que eu pude tirar a sonda dela, a gente tirou em casa, né? Eu Uhum, conversei, falei, olha, ela tá mamando, era 100 ml, eu me lembro até hoje. Ela tá mamando 100 ml, ela tinha que mamar de 70 a 100 ml para eu poder tirar a uhum. sonda, né? E eu me lembro a enfermeira falou assim, então pode tirar. Espera um pouquinho, porque Simples assim. ela acabou de mamar, então espera um pouquinho e tira, pode puxa devagarzinho, né, para não machucar Sim. e ok.
E eu não tinha nem coragem, acho que a minha mão tremia tanto que eu falei, Jesus, eu não vou tirar, vou esperar o Ricardo. Vou esperar o Ricardo chegar, né? Para nós dois ali vivermos aquele momento, porque era para nós, Sim. assim, era um novo ciclo, né? Que ia se iniciar para ela. Ela ia conseguir mamar sem a ajuda de tantos apetrechos ali presos no narizinho, né? Ela ia conseguir. Uhum. Então, assim, foi uma insegurança, né, para não ter que voltar com a sonda, né? Então a gente se empenhou aqui sempre para ela mamar bem, para ela aprender a sucção mesmo. E assim, ver o que a gente passou e onde a gente está hoje, né? Você também deve ver o mesmo. Olha a Luana, Sim, né? Olha a isso Luana mesmo. hoje, né? A Luana, Uhum. e eu acho assim ela muito bem resolvida. Eu adoro ver os vídeos dela, ela faz o vídeo ao vivo, onde ela tá, Ah, ela mostra. Então, assim, é é isso isso, mesmo. né? Quem disse que Luana tem um probleminha, como as pessoas falam pra Pois gente, é, né? Probleminha ela tem quando exatamente. a maquiagem não dá certo, eu falo. Pois é. Problema É ela isso tem mesmo. quando... Falei, gente, parem de usar esse termo para as pessoas, né? A gente não Uhum. gosta de ouvir. A mãe, então, aquilo dói muito. Então, assim, quem tiver aí a oportunidade, um tempinho para entrar lá no site da Inclui, ler a nossa cartilha, pode Pois ajudar é. outras famílias, né? Compartilhar, para Sim, que vale muito a outras. pena, né, esse conhecimento. Sim, é uma Isso aí que linguagem você está simples, falando, né? isso que você está falando aí, Andressa, que você falou aí de Luana, né? E essa semana aconteceu comigo, eu estava na rua com meu pai, e aí meu pai, a gente foi no médico, alguma coisa assim, eu estava com ele no posto de gasolina, aí passou uma mãe com a menina com síndrome de Down. E aí eu já fico olhando, né? Que eu abordo todo mundo. E aí eu fiquei olhando para ela, ela olhou para mim, para meu pai, deu tchau e fez coração. Aí eu virei para meu pai e falei assim, ó, a gente fala que é eles que são diferentes, né? Eles, só porque tem síndrome de Down, né? São diferentes, são fora do padrão, são especiais. Realmente eles são muito especiais, porque a gente fica brigando, um olha para a cara do outro e fecha a cara, ninguém cumprimenta ninguém. Uma criança, uma adolescente, ela já devia ter uns 12 para 13 anos, passa pela gente, dá tchau e faz coração. Se fosse uma pessoa sem síndrome de Down, o que será que ela iria fazer, né? Será que ela iria fazer coração? Será que ela iria dar tchau? Né? Então, assim, às vezes a gente fica colocando rótulos, né? Diferente. Realmente ela é muito diferente do que a sociedade está aí, né? Então, Sim, assim, a gente e tem que diferente no refletir bom muito sobre isso. sentido, né? E No é bom diferente no sentido, bom exatamente. sentido, né? Eu espero, assim, que todo o caminho da Luana seja muito abençoado, né? Porque Amém. elas vieram por um motivo na nossa vida, nossos filhos, né? O Sim, Luan também, com certeza, né? sim, com certeza. E por um motivo elas estão aqui, por um motivo nós estamos aqui, nós duas, Uhum. né? Para Isso. contar essa história para você, quantas mães você já acolheu, quantas famílias, né? Você já acolheu aqui para contar a história. E isso é que é o passar adiante, né? Quando a gente Uhum. fala. Se você não fizesse isso, né? Hoje, quantas pessoas aí talvez nem conheceriam, né? Sim, Algumas deficiências que, né? Você conversou com vários, né? Vários tipos de deficiência. Eu vi que tinha uma mãe também que sim, contou de sequência de Pierre-Robin e é totalmente sim. diferente da história dela, né? Uhum. Tem a A mesma, mãe do né, Nicolas. versão, isso, tem a mesma, aquela que eu falei, né? Aquela parte que eu falei, quando toda aquela angústia, tudo é muito parecido, né? Mas eu Sim. digo assim, o depois do tratamento, acompanhamento é diferente, né? Assim como, Uhum. como outras pessoas Porque com todas as nossas gente. histórias são diferentes, Andressa, mas em Isso, algum momento a gente se encontra. sim, Seu aonde? diagnóstico, o diagnóstico da Júlia é diferente de Luana, né? Mas em Sim. algum momento aqui a gente se encontra, a gente tá conectada de alguma forma, Sim, né? acho que é o sentimento. Eu digo que é o coração de mãe, né? Quando a gente falou, Sim, eu falei, é uma conversa de mãe para mãe. A gente não tá excluindo o pai, tá bom? Mas é uma sim, conversa de coração de mãe, sabe? Para que quando eu vejo outras mães e converso com outras mães que passaram, né, por situações assim como a nossa, né, do diagnóstico, eu vejo quanto isso é necessário. Porque quantas sim, outras mães vão pesquisar na internet, né? Sobre a sequência de Pierre-Robin, por exemplo, e só vai encontrar a primeira coisa lá é coisa ruim, né? uhum, Então, se puder encontrar isso, uma live como essa, dizendo, olha, nós tivemos sim, dificuldades, mas a gente consegue vencer, a gente consegue aprender, né?
e tudo vai Isso. ficar bem, né? Eu queria que naquela época eu pudesse encontrar lives como essa para eu assistir. Sim. Porque na época a gente encontra no Google coisas muito Né? feias, Meu marido foi né? pro Google, botou Nossa. síndrome de Down no Google, imagine. Uhum. Ficou 3 dias desesperado, porque só via aquilo ali, né? E eu não queria ver mais nada. Eu falei, oh, não, não quero ver isso. Não tinha Instagram. Hoje em dia, você recebe o diagnóstico da síndrome de Down, bote síndrome de Down no Instagram, vai aparecer cada carinha mais linda que a outra, né? Exatamente. Histórias, né, Histórias. bonitas para a gente dizer Sim, sim, vai ficar tudo bem, né? Agora, aquela linguagem técnica que a gente lê lá nos artigos, né, do Google, realmente é uma linguagem uhum, apavorante. sim, Eu falo, não façam isso, né? Pesquisem, converse com outras famílias primeiro, conta. sabe? Porque é outra experiência, é outra situação. Aquilo lá é muito, deixa a gente com muito medo, né? Com muita Sim, preocupação. E assim, cada pessoa vai desenvolver de um jeito diferente, né? Todas as pessoas com síndrome de Down vão se desenvolver de forma diferente, né? A sim, Júlia, com outras famílias que teve aqui, eu conheço, por exemplo, famílias que nem precisou da cânula, né? Que o bebezinho sim, nasceu, mas conseguiu mamar depois de um período curto de tempo. Então, assim, que nem precisou. É muito diferente. O autismo mesmo é um espectro, né? Não existe nenhum sim, autista igual ao outro, isso, né? Então, e por isso que você falou dos rótulos, a gente vê isso. e já a pessoa já associa, né? A Uhum, algo ruim, algo triste. E não é, a gente passou por momentos difíceis como vocês também, mas a gente sempre foi muito feliz assim, dava risada das situações, né? Quantas vezes a gente passando leite, segurando assim a seringa de madrugada e a gente fazia assim, ó, derrubava o meu leite Deus. na cabeça dela, né? Nessa hora, a gente falava, meu Deus, a gente nunca mais vai dormir, né, na vida. Eu acho que a gente vai ficar sempre para sempre acordado. E a gente Uhum, dava risada, por quê? Porque sim, a gente é feliz, sim, não é uma deficiência que vai deixar a gente infeliz, né? Porque eu vejo muitas pessoas falavam isso. Você é infeliz? Né? Nossa, que infelicidade nasceu né, com uma pois é. Que deficiência. karma, né? Que Eu ouço muito isso, que karma. karma, Eu ouvi essa semana isso. não Quando eu acredito. falei que um menino tem síndrome de Down e descobriu agora o diagnóstico do autismo. Meu Deus do céu, que carga dupla. Que carga dupla. Você vê, é sempre um peso, né? É sempre um peso. E não É. é, né? Os cuidados com o filho, gente, se alguém tá achando que tá fácil, é porque tá errado, né? Eu falo. Porque Aham, cuidado com qualquer filho não é fácil, né? Com qualquer verdade. deficiência, com ou sem deficiência, né? Todas as mães passam por alguma situação na maternidade que não é fácil, né? Uhum. Então, assim, se tá fácil, eu falo, tá errado. Tem alguma Pois coisa. é, eu passo com situações com o Luan hoje, que não tem síndrome de Down, que eu nunca passei com Luana, né? Então, assim, coisas que a gente imagina porque tem uma deficiência que vai ter determinadas dificuldades e ela não teve, e Luan, que não tem, tá tendo, né? Tem, Dificuldade. Então, assim, totalmente. não tem nada a ver, né? Não é rótulos mesmo, Exatamente. O né? diagnóstico não é uma sentença, né? A gente não pode ali, falou o diagnóstico, é isso, né? A gente pode Aham, sempre melhorar. E eu espero que cada dia as pessoas que estão ouvindo a gente hoje, né, que possam depois contar para nós, né? A pois é. história, eu adoro ouvir também as histórias, eu assisto sempre aqui, para a gente conhecer essas histórias. E muitas, né, contam assim uma vitória, né? A deficiência ela não tem cura, não é isso que a gente está falando, não é Uhum, essa vitória que eu estou falando. A vitória uhum, eu posso conviver, eu posso ser uma, né, feliz, eu posso viver, né, uhum. com uma deficiência, sim, né? Então, não é Andressa, infelicidade. eu vou até discordar de você nessa Diga. questão da cura. Uhum. Na verdade, a deficiência da minha filha não tem cura, né? Foi o que você disse. Só que ela fez cura em mim, sabe? Então, Exatamente. assim, às vezes, naquele momento que a gente se desespera, acredite, é cura que tá vindo aí, mas não é para ela, não. É para você, Com né? certeza. Para mim foi muito, né? Para mim Sim. como não só como mãe, como pessoa, né? Assim, eu fui procurar
as roupas mais lindas de bebê, as roupas mais caras, de marca, né? A chupeta com cristais Swarovski. Sim, Eu, assim, na gravidez, eu passei aquela ostentação de comprar coisas maravilhosas sim. para minha filha. E ela não usou quase nada. Por quê? Uhum. Porque quando ela nasceu, primeiro que ela ficou na UTI do hospital, então era a roupinha, o conjuntinho Do do hospital. hospital, né? A chupeta ela nem pegava, porque a boquinha não sugava, não segurava chupeta nenhuma, né? Sim. Bonita, que eu queria só para tirar foto, não era para ela chupar, Uhum. né? Era uma chupeta toda bonitona, mas era Sim. para ela tirar, só para tirar uma foto, né? Para combinar com uma roupa. Então, assim, como eu aprendi que isso não vale nada para criança, Sim. nada. Toda Olha aquela a roupa cura. Olha a cura maravilhosa, aí, Andressa, né? toda aquela roupa maravilhosa que eu comprei, aquilo ali não valia de nada, sabe? Sim. Eu comprei assim um monte de sapatos, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça de comprar sapato para uma recém-nascida, onde o conjunto é tudo com pezinho, né? Não tem nem onde pôr. Verdade. Então, assim, eu falei, olha aqui, o que eu fiz, né? Eu falei, gente, eu Sim. tinha eu passei um luto, eu digo que é o luto do filho perfeito, né? Você espera uma perfeição. Eu fui para o hospital para ganhar ela, assim, como se eu estivesse indo para um hotel. Sabe Uhum. aqueles que carrega mala, assim, no hotel? Uhum. Tinha um desse no hospital, porque eu levei um monte de coisa. Eu levei uma caixa de lembrancinha que eu entreguei para duas pessoas, a minha mãe, acho que é minha sogra e meu sogro, entendeu? Então, assim, né? Tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça, assim, acabou naquele momento, né? Sim. E aí depois eu pude entender que aquilo nada de vale para uma criança, um bebê recém-nascido, ele não precisa daquelas roupas, ele não precisa do termômetro de última geração, né? Sim. Não é aquilo que o bebê precisava, né? Eu tinha tudo aquilo e mesmo assim não serviu de nada. Então, eu Sim. aprendi muito, né? Falei, olha, Hum. a duras penas, né? Como dizem, claro, né? E quando eu olhei ainda o primeiro dia dela no hospital, além de tudo, a roupinha era do hospital, ainda tinha um furo. Eu quase infartei na hora. Tinha um furinho, tinha um furinho assim do Meu ombro. Deus, E para eu matar olhando você pra minha ainda. cabeça, eu falava o quê? Com aquelas roupas lindas de marca, né? Que todo Meu mundo Deus. fala, não sei o quê. Aquilo nada valia para minha filha. Então, assim, Pois é. hoje, né, que eu E possa que passar, delícia você estar aqui contando isso, né? viu Por só? isso que eu gosto. É justamente esse objetivo aqui do projeto, né? Mostrar que tudo muda, que tudo é possível, né? A Exatamente. gente sair de uma situação, assim como você está falando, querendo tudo do melhor. Não que hoje você não queira tudo do melhor para sua filha, não é nada disso que a gente está falando, mas é mostrar o que é prioridade, né? Exatamente. Era tudo Então, assim, tudo de superficial. luxo, tudo de muito luxo, e nada disso, ó, serve para Nada nada. disso. Serviu para nada, né? Exatamente. Não serviu para nada realmente. Até a gente compreender isso, né? E Sim, entender que não era aquilo ali que ia me fazer feliz, né? Não era aquela isso. foto que a gente tinha que ter, que eu estava até maquiada Sim. para fazer naquela hora, né? E não foi feita. Então, assim, não era aquilo que ia fazer a gente feliz, ou que ia, né? Então, Aham, hoje eu tenho esse entendimento. É claro que naquela época não tinha, né? Eu sim. sofri muito, né? Hoje eu vim aqui falar, parece, meu Deus, que menina fútil, né? Que mulher fútil, Aham, né? Mas de jeito nenhum. foi aquilo que eu fui desenvolvendo durante a gravidez. É o Sim. filho esperado, eu demorei para conseguir engravidar. Então eu achava assim que eu tinha que fazer tudo muito certo, muito correto, Aham, sabe? Então falavam que tinha que fazer tal coisa para o bico do seio para você amamentar. Eu ia e fazia, eu comprava aham. pomada que tinha que comprar, vivia com os trecos no peito lá que tinha que para Eu poder fiz. amamentar. Eu fiz vários cursos de amamentação, mas eu fiz por conta assim, como eu já sabia que Luana ia nascer com síndrome de Down e tinha a dificuldade no sugar, né? Então eu fiz curso, mas nenhum curso chegou perto dos primeiros dias no hospital, né? De estar ali colocando ela, claro que ajudou muito, né? As técnicas a gente aprende, mas assim, nada melhor do que a prática, né? A experiência ali do dia a dia. Com certeza. Aí minha amiga tá falando aí da Hello Kitty, realmente é uma personagem que eu gosto. E eu Aham. Ah, eu comprei gosto tudo. também.
Comprei tudo, a roupinha da Hello Kitty pra ela, meu bem. Acho que ela usou Pois é, e muito. hoje ela não quer saber de Hello Kitty, tá vendo? Não, É isso não mesmo, quer Grazi, saber. tá vendo? Júlia tem a sua própria identidade, negócio de Hello Kitty. Eu acho Exatamente. linda, eu amo Hello Kitty também. Viu? Maravilhosa. Tá, Júlia? Eu Pois vou falar é. pra ela, ouve Aí, esse... ó, A Júlia não quer nem a, saber de a, Hello Kitty. ai, é lindo. A Bela tá aqui falando, ó, o melhor para eles nem sempre é o nosso. E é assim, né? Às vezes a gente nem falando necessariamente de mãe para filho, né, ou filha, mas assim, de um para o outro, o que é bom para mim nem sempre é para você. E a gente precisa ter esse entendimento. Às vezes a gente julga muito o outro. Meu Deus, como é que a Andressa vai para o hospital e compra chupeta de cristal, compra não sei o quê? Gente, é ela. O problema é dela, né? Às vezes eu falo muito isso. O problema não é meu, o problema é do outro. E às Exatamente. vezes assusta, assim, quando você fala o problema é do outro, mas é exatamente isso. Ela comprou porque ela tinha os motivos dela comprar, né? Se você já não quer isso, você tem seus motivos para isso. E isso não é fácil a gente entender, por isso que a gente julga muito, né? E eu tenho trabalhado muito na minha vida, Andressa, justamente esse julgamento zero. Porque o que o outro faz não é problema meu. Cada um tem seus motivos de fazer. Isso não diz respeito a ninguém. Diz respeito a mim, sim. O que está aqui, ó, dentro de mim, né? O que depende de mim. Isso me diz respeito. Isso eu tenho que olhar para isso. Agora eu olhar para o que a Andressa está comprando, para o que a Andressa está fazendo, por que Betina está fazendo, por que Graziele está fazendo, isso, Com certeza. paciência, né? Eu passei quantos meses aqui de chinelo e pijama, né? Pois é. Porque naqueles primeiros dias a gente fica, né, naquela Sim. situação, né? Quantos dias eu passei assim aqui? Então eu falo, Uhum. para que eu me preocupei tanto com o meu pijama de seda que eu não ia usar nunca, né? Uhum. E não me preocupei com outras coisas, né? A gente vai aprendendo. Hoje eu digo que eu não julgo mãe nenhuma. Nossa, Pois é. a hora que eu pensar em julgar, eu já falo, é mãe, então não vou julgar, não. Porque mãe, Ó, a gente faz de tudo. é isso mesmo. Ó, vovó Silene tá aqui dizendo que vovó não gosta de Hello Kitty. Então ela tá amando Júlia não gostar de Hello Kitty, né? Não, ela não gosta mesmo. A avó também não. Né? Então, ó, por E, isso que a gente é diferente, tá? pois é, exatamente. E assim, quer ver um julgamento? Eu comentei até isso ontem com uma amiga minha. É, eu sempre julgava assim, né? Quando eu via dois filhos, Rafael e Rafaela. Eu falei, meu Deus do céu, falta de criatividade colocar dois filhos, Rafael e Rafaela, né? Luciano e Luciano. Sempre tem esse negócio, Fernando e Fernanda. Tô eu aí com Luan e Luana. Falava mal de todo mundo que tinha filho com nome. Falava, meu Deus do céu, falta de criatividade. E hoje eu tenho Luana e Luan, Viu? né? No início eu não queria Luan, mas hoje eu amo minha dupla. Eu digo que é minha dupla parada dura, Luan e Ah, Luana. é E tá tudo verdade. bem. E tá tudo bem, exatamente. São totalmente diferentes, né? Sim, Não é o nome parecido ali que pois vai é, fazer, né? Agora você pois, entendeu, né? A gente diz que exatamente. uma hora a gente entende, com certeza. Eu Sim, entendi muita coisa, depois eu vi que título, carro do ano, né? Roupa de marca, aquilo não era demais, nada, né? Aquilo não era nada. exatamente. Então, assim, demorou sim, mas eu acho que entendi, pude passar isso Sim, adiante, né? Pude dizer para outras famílias, né? Que o que o bebê precisa é só acolhimento, colinho, sim. se alimentar, Amor, né? Amor, amor. só. Ela não É precisava de isso. mais nada, ela só, né? Eu falei, Aham, quando que eu ia imaginar que com toda aquela parafernália que eu tinha aqui em casa, termômetro de sim. banheira, sabe? Aquela coisa. Aham, Quando que eu ia imaginar que ela não ia fazer o que qualquer outro bebê faria, que era mamar, né? sim. Então, assim, eu não tinha nada aqui Aham, preparado para uma criança que não iria mamar, né? Então, acho que é aí que você rever, né? Eu tive que rever esse modo de pensar sim. e eu tive que rever o modo de ser mãe quando eu tive que sair do hospital e deixar ela lá, né? Porque até então a mãe tem alta, né? Da cesárea, Sim. né? E eu tive que deixar ela lá. Então, assim, eu me lembro de chegar em casa, sentar no quartinho dela ali, na poltroninha, e chorar muito, assim, até realmente não ter uma lágrima mais para cair. Porque foi aí que eu falei, não, agora eu vou me levantar, vou me reerguer e eu vou cuidar dela, né? Eu vou aprender a cuidar dela
porque ela precisa de alguns cuidados diferentes, mas eu vou aprender, Sim. né? E aí que eu fui percebendo, mas eu chegava para visitar ela, aquela meia horinha na UTI, e eu já chegava chorando. Foi outra coisa que eu Uhum. aprendi muito. Eu chegava lá chorando. Eu nem sabia se eu tava com a parte de cima do pijama e com a calça jeans. Eu nem sabia Ah, que roupa sim. eu tinha colocado. Muitas vezes eu chegava lá, alguma das partes era um pijama. E eu Uhum. me lembro de chegar para visitar ela sempre chorando, acabada. Por quê? Porque eu sabia que eram 30 minutos. Então eu chorava para entrar porque eu sabia que eu ia ter que sair daqui 30 minutos. Mas não valorizava os 30 minutos que tinha. Sim, sim. Aí um dia eu cheguei na porta para esperar, né, o horário da visita e eu vi um casal Sim. e a mulher estava lindíssima, sorridente, indo visitar o filho, que estava ali há meses já na UTI, né, havia nascido prematuro. Sim. E eu olhei para aquela mulher e falei, gente, ela tá maravilhosa, ela tá sorrindo, né? Por quê? Porque ela veio ver o filho dela. E eu me lembro dela falar assim: eu vim ver meu passarinho. Nunca mais eu Uhum. esqueci. E eu falava assim, gente, olha eu aqui, acabada, né? Pego a Uhum. criança chorando, devolvo chorando. Aquilo eu aprendi assim, eu falei, gente, eu não posso fazer isso com ela, né? Eu não posso fazer isso com ela. Eu vou chegar amanhã com um sorriso no rosto, Sim. bem, né? Sem chorar, para eu mostrar para ela também que tá tudo bem, né? Imagina se segura uma Uhum. criança e chora, né? E segura ali o Uhum. bebezinho e devolve, chora. Eu falava, gente, porque eu chorei tanto, eu desidratei, sabe? Eu falei, gente, não é possível. E aí até que um dia eu falei, não, eu não posso mais fazer isso com a minha filha, né? Então eu sei que é muito difícil falar para uma mãe, né? Ó, não chegue chorando para olhar teu filho, mas é real, né? Sim. Chega com a tua melhor emoção, com o teu melhor amor, com teu carinho, né? Entenda, é aquele momento, mas vai melhorar, né? Uma hora aquilo Verdade. vai melhorar. E aí, com o tempo, fui aprendendo. E hoje, olha aí como tá minha menina, né? Pois é. E é 7 anos, exatamente isso. 7 anos. Trazer esse olhar da gratidão, né, Andressa? Como não é fácil, é desafiador, né? Ao invés de você estar olhando ali, agradecendo porque você tinha 30 minutos para poder estar com a Júlia, você simplesmente se desesperava. E isso acontece com a gente no dia a dia, né? E a gente precisa olhar para isso. Quanta gente come, engole, tudo direitinho, e ninguém, ó, tá pouco se lixando como é que tudo funciona. Mas de repente vem Júlia, que não tem um palato, e aí a Andressa começa a valorizar o deglutir, né? O Exatamente. engolir ali, o como é cada gotinha A do prestar leite. atenção, né? Prestar atenção nisso. É tão Pois é, automático. a gente não presta atenção, é automático, é normal, é óbvio que eu vou comer, vai descer, né? Vai para o estômago, todo o processo do nosso corpo. E eu me encanto quando eu tenho essa observação sobre isso, né? O nosso corpo é algo que a gente não valoriza. Infelizmente, a gente não valoriza. A gente só passa a valorizar quando de repente a gente tem alguma coisa, tem alguma doença, alguma inflamação em algum lugar, a gente começa a olhar para aquilo. É a mesma coisa de uma unha encravada. Ninguém dá atenção para a unha, mas uma unhazinha encravou, toda hora a gente observa aquela unha, né? E assim, a Exatamente. gente precisa trazer mais essa questão da gratidão para a nossa vida. E eu tenho certeza que tudo isso que você passou e tudo isso que você relatou aqui para a gente, né? Quanta coisa a gente refletiu. Eu mesma aqui, você falando, eu tenho me trabalhado muito nessa questão de valorizar o meu corpo, né? O funcionamento do meu corpo. E quando você estava contando como era que vocês davam o alimento para a Júlia, eu estava justamente fazendo essa reflexão. A gente come de forma natural, de forma óbvia, e nada disso a gente agradece. Até em nossas orações, a gente pode até agradecer outras coisas, mas a gente não agradece o funcionamento do corpo da gente, porque a gente acha que é óbvio. Só que a gente precisa entender que não é tão óbvio assim, né? Com Ó, certeza. Júlia aí. Tem Olha, muitas outras pessoas aí para mostrar pra gente que não é tão óbvio assim. Que olha, hoje pode estar sendo óbvio, mas a gente não sabe o dia da manhã, com né? certeza, né? Aqui nós tivemos Covid, né, o ano passado e eu desenvolvi a forma mais grave, né, da doença. Então, Sim, eu tive mais da metade aí dos pulmões, né, comprometidos pela doença. E eu fiquei assim que a minha respiração por uns dias era um soluço, assim, eu não sim. puxava o ar mais, né?
E eu nunca agradeci tanto por respirar depois de sim, ficar no oxigênio por mais de uma semana, passar por muitas terapias, né, para voltar a respirar novamente. Você sim. esquece como você respira. Então, quando vinha, né, o fisioterapeuta aqui em casa para me ajudar a ensinar a respirar, eu me revoltava muito. Eu falava, gente, ninguém vai lá pro bebezinho e fala assim para ele, inspira, expira. Uhum. Ele já nasce sabendo, né? E eu olhava para ele, para o doutor, e falava: eu vou saber como é que respira de novo. Não é possível, né? Eu Uhum. nasci respirando. Então, assim, eu fazia aqueles exercícios assim, imaginando, né? Eu falei: o bebê sabe, eu sei também como é que é respirar, Uhum. né? E eu nunca dei tanto valor a um banho. Né? Porque eu tinha que tomar banho Sim, cheio com oxigênio, com tudo, assim, né? Às vezes sentada, não podia nem ficar em pé, não ficava, né, em pé. Então, assim, eu nunca, eu falei pro Ricardo, 36 anos, eu nunca agradeci por uma água do banho. Agora eu estou sim. agradecendo. Obrigada por essa água desse banho. Obrigada por eu poder encher o meu pulmão de ar, né? Aquilo foi assim, eu comecei a agradecer muito. Eu vi tanta coisa, eu passei por tanta coisa ali naqueles dias, né? Que eu falei que eu ia assim esquecer tudo que fosse pequeno, sabe? As coisas que deixam a Sim. gente, né, chateado, mas é pequeno, né? Eu falei, não, a gente não pode fazer isso. Tem uma nova chance. Deus me deu uma nova chance. Então, vamos fazer algo, Vamos né? aproveitar, né? Vamos aproveitar. Então, assim, agradeça sim se você está respirando, agradeça sim se você consegue se alimentar, porque são coisas que a gente esquece mesmo de agradecer. Então, eu pude E a ver. gente acha que é óbvio, né? Isso, é tão óbvio você respirar. Então, é tão importante essa respiração consciente que a gente tem depois, né? De entender Sim. o seu corpo, né? Aquilo que você disse. Eu também não entendia o meu, né? Eu precisei passar por esse processo de entender o corpo, né? De entender que Uhum. o corpo tem um tempo para se Sim. recuperar e tal. Então, assim, a gente em tudo a gente tem um tempo para se recuperar, né? Então, quando você recebeu um diagnóstico, quando você teve ali, passou por um momento difícil, acredite, a gente consegue, né? A gente consegue sim. Um caminho, ele existe, ele não tá, você não tá vendo ele agora, mas ele existe. Uhum. O caminho É isso existe. mesmo. Você já deixou uma mensagem aí de final de live, né? Que É a gente já, verdade. a gente já extrapolou até nosso tempo, mas o bate-papo tá tão bom. E esse momento de encerrar a live, para mim, é o mais difícil de tudo, né? Mas, assim, eu estou muito feliz de estar aqui com esse bate-papo da gente, né? E ainda mais encerrar a live falando justamente de gratidão. Esse projeto Descoberta do Diagnóstico tem me ensinado muito esse olhar, né, de agradecer pequenos detalhes. O detalhe do engolir, e a gente vai encerrar aqui, né, como você falando aí, a questão da respiração. O quanto é importante nossa respiração consciente. A gente nem sabe como é que respira, porque é tão óbvio, né? A gente acha que é tão óbvio que a gente não valoriza isso. E o quanto é importante no acordar, a primeira coisa que a gente fazer, né, justamente essa respiração consciente. E é um hábito que eu estou trazendo para a minha vida, né? É justamente esse acordar e trazer essa respiração consciente, porque eu acredito muito que essa é a maior conexão que a gente tem com o divino, é justamente essa respiração consciente, né? Então, assim, perfeito a gente falar sobre isso. Não imaginava que a gente ia falar Ia sobre isso, até chegar sobre nisso. respiração. A gente chegou e falou e tudo. Eu também penso na Júlia, né? Quantas vezes ela faltou também para ela essa respiração, ela não conseguia, né? Sim, Então, assim, hoje, realmente, se eu pudesse passar essa mensagem para as pessoas, né? Agradeça a cada sim, evolução, mesmo que seja pequena, agradeça, né? Por ter o seu pulmão aí cheio, agradeça. E eu sim, sempre falo, né, para todo mundo que uma coisa também eu aprendi muito, o descanso o descansar, o repousar, ele não é luxo, é uma sim, necessidade, né? Nesse mundo doido que a gente vive, que é trabalho, trabalho, né? Um monte de sim. coisa, eu precisei parar, né, para cuidar de mim. Então, eu compreendi isso também muito. Falei, descanso não Uhum. é luxo, né? Tem aquele seu dia que você precisa dizer, hoje eu não posso pensar em nada, né? Sim. Do meu trabalho. Hoje eu não vou fazer nada. E Isso, eu você tinha muito tem isso também, Andressa. Eu me condenava quando eu tinha que
quando o meu corpo cansava, eu não podia cansar, sabe? Era uma Exatamente. coisa atrás da outra. E hoje a gente precisa se permitir, né? Não, hoje eu não vou fazer nada. Exatamente. E não Hoje é o se dia do culpar. nada. E não se culpar depois, porque Sim, você pode fazer sim amanhã, pode fazer amanhã. Para com esse ditado que tem que fazer agora, não pode deixar para amanhã. sim, Pode sim, deixa para pois amanhã. é. Eu sou Deixa dona de casa também e eu digo isso, viu? Eu não preciso varrer a casa todo dia, exatamente, tá, né? entendeu? Então, assim, eu não preciso fazer isso todos os dias, né? Eu É, faço, eu sei das minhas obrigações, mas a gente não precisa trazer isso como se fosse uma obrigação, na verdade, sabe? um Tem que ser por peso amor. sempre, né? Um peso sempre, né? Não, a gente tem que viver Sim. mais leve, né? Passa tão Aham, rápido, pois passa tão é. rápido. Pois é, e vamos aproveitar cada momento intensamente, gente. E essa live foi maravilhosa. Ai, Gratidão, Ricardo, pela sua participação. E aqui eu já vou deixar toda a minha gratidão por esses maridos, né? Eu não seria essa mulher que eu sou hoje sem o meu marido. Não sei se ele está ainda aí assistindo ou se já foi botar as crianças para dormirem aí. Pra verdade, dormir. Porque os com meninos dão certeza. trabalho dia de segunda-feira, dia de live aqui, é um horror, porque eles só querem dormir depois que eu saio do quarto. Ah, mas é E verdade. aí, eu não sei se ele está aqui presente, meu amor, mas assim, eu não seria essa mulher que eu sou sem ele. E eu já vi que o Ricardo também é esse maridão aí, É, se né? não fosse ele por Assistiu. tantos, né? Por tantos perrengues que a gente passou, assim, Pois é, ter um isso apoio mesmo. dele foi essencial para minha vida, para Júlia, com Verdade. certeza, né? Não é à toa que Então, ela parabéns, tá. E nasceu a cara parabéns do para esses pai. pais. Não, É, e né? nasceu a cara do pai ainda. Parabéns por esses pais presentes, né? Parabéns pelo papel, né? Não que vocês sejam paizão, né? Às vezes a gente coloca esse rótulo, né, de paizão, não, vocês fazem o papel realmente de pai. É porque, infelizmente, a grande maioria dos pais não assume esse papel de pai, acha que é só responsabilidade da mãe, né? E essa responsabilidade tem que ser dividida. Então, Com certeza. parabéns aos homens, aos pais, né? Que realmente fazem acontecer, cada um dentro da sua condição, da sua limitação, né? Sim. Mas, assim, isso é importante, esse apoio, né, que é dado para a mulher como mãe, né? E fazer o papel de pai, porque não é, na verdade, ajuda que a gente precisa realmente de um marido que faça o papel de pai, né? Do papel de marido, isso é importante. Aí, ó, meu marido tá Com aí certeza. presente. Aí, um Pois é, abração ó, aí para eles, com certeza. Um abração para suas crianças, para o seu marido, né? Uma família assim que a gente admira, né? A gente acha lindo a gente poder conversar e vocês, né, passarem sim, isso, né? E verdade. viverem a forma como vocês passam, como você passa isso, Sim, né? É uma forma leve. A gente falou das dificuldades, mas a gente também falou sim, que, que existe o lado bom de tudo, né? E eu e a falo, se dificuldade apega ao tem em lado bom. qualquer situação, né, Andressa? Exatamente. Se Tem em qualquer apegue ao lado situação. bom, né? Eu falo até para os meus alunos, eu falo, se apegue ao lado bom, né? Sim, Valoriza o lado bom e não o lado ruim. A gente tem esse costume, valorizar o lado ruim, né? pois E o é. lado bom, a gente, ok, né? Era Pois para é, ter foi alguém. o que você contou aí, que você entrava os 30 minutos para ver a Júlia e se desesperava, chorava, né? Deixou de Sim, valorizar aqueles 30 minutinhos que tinha ali, e assim a gente faz na pois nossa é, vida. E a gente isso precisa mesmo. focar justamente naquilo que a gente tem e não no que não tem. E o Ricardo está aqui dizendo, ó, amo nossa família, sempre juntos. E é isso mesmo, eu amo ver família, né? Eu prego muito essa questão, né? Valorizo muito, é um valor meu, minha família, é algo que Exatamente. está em primeiro lugar na minha vida, né? Depois de Deus, Com certeza. mas assim, família para mim é tudo. Então, estou muito feliz e quero deixar aqui mais uma vez aberta aqui o convite para quem sentir no coração a vontade de vir aqui para a gente conversar, bater papo, extrapolar o tempo, né? Sim. Vamos vir para conversar. A gente vai fazer 2 horas de live, né? Então, assim, deixa o convite aberto aí. É uma delícia a gente poder conversar, a gente poder se conhecer. Inclusão é isso, né? O preconceito vai continuar acontecendo. A gente está falando de pessoas, mas a gente precisa trabalhar essa questão da inclusão em nós, né? Começar dentro de nossa casa, começar dentro de nós, né? Aqui, ó, Exatamente. a Denise está falando, parabéns, Luciana e Andressa, amei a live, fique com Deus. Obrigada, especial com Obrigada. Denise.
Quem Obrigada. tiver vontade de conversar, de conhecer mais um pouquinho do projeto, me chama no direct aí. Segue a gente aí, vai conhecer aí a cartilha da empatia, que é muito importante isso, né? Conhecer o projeto aí, inclui. Sim, Vai contar seguindo a pra gente gente o que aí, que achou, né? Contar depois pra gente o que isso. vocês acharam, Eu vou né? deixar salva aqui. Eu vou deixar salva a live, deixa seus comentários, segue a gente aí, que é muito importante. Vamos abraçar a inclusão, né? É isso mesmo, gente. É um direito de todo mundo, né? E a gente fala Pois é. inclusão, não é só da pessoa com deficiência, né? É do Sim, idoso, né? É da exatamente. pessoa que está com a mobilidade reduzida naquele momento. Então, assim, a Aham, inclusão, a acessibilidade é para todos, né? São todas pessoas. Nós vamos ficar também velhinhos, né? Nós vamos aham. também ser idosos e precisar de uma rampa né, na altura Sim, certa, né? Então, assim, tudo isso são detalhes importantes. E não pense, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não preciso. Mas não é pra gente, aham. né? Pois É, é. são para todos, né? Você não precisa, Sim, mas os outros sim. Então, que a gente possa lutar pela acessibilidade sempre. E verdade. principalmente, né? Obrigada por hoje. Obrigada, gente. Foi Que muito bom. delícia! Eu aqui, Ó, 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 nem chorei, hein? Tô bem hoje. pois é, eu me controlei aqui. Teve alguns momentos que a emoção veio, mas deu para controlar. E achei super interessante aqui, ó, o que a Bela colocou aqui. Quando foco em nossos momentos felizes, recebo críticas sobre romantizar. Tem muita gente que fala isso, né? Que tá romantizando. Não tem nada de romantizar, né? As pessoas falam isso. Eu acredito que a gente precisa focar sim nas coisas boas, nas coisas, nos momentos felizes, porque assim, ó, momentos tristes todo mundo tem. Ou com Sim, síndrome de Down, ou com sequência de Perry-Robin, ou com sim, paralisia cerebral, todo mundo tem momentos difíceis, né? Momentos desafiadores. E a gente tem que focar sempre nos momentos felizes. É que nem gente que tem conta para pagar. As pessoas só ficam reclamando que tem conta para pagar. Eu não vejo ninguém feliz porque conseguiu pagar uma conta. é E aí o que, verdade. é que acontece? As contas sem pagar começam a aumentar. Claro, você está focando no que não quer, É o que foca verdade. expande, né? Exatamente. E sabe, para Leia, né? A Betina é a filhinha dela, né? Ela criou essa Ah, página para contar justamente os momentos bons que ela passa, né? Com a sim. filha e mostrar que é uma criança com síndrome de Down é como qualquer outra criança ali, né? Ela vai brincar, ela mostra, ela O nome dela é brinca. Bela, é isso? É Betina, Leia, o nome da Betina é menina. a filha. E a mãe? Isso, a mãe é a Leia. Eles Ah, moram tá. no Rio Leia, Grande me do chama no Sul. direct, Leia, para eu poder conhecer Já você. eu falei para ela, falei, ó, vou falar de você para você contar também a história da Betina lá. E ela Pois mostra é. isso lá nos vídeos dela. Ela mostra a Betina brincando, ela mostra a Betina com a Sim. avó, né? E Aham, ela quer que a Betina veja isso quando ela for adulta. Por quê? Para que ela entenda que ela não perdeu nada da infância dela, sim. né? Ela, Aham. ela, ela teve sim toda aquela infância, toda aquela parte de criança, ela teve sim, né? Então, assim, eu admiro muito a Leia e hoje ela também luta muito pelos direitos, né? Assim como você, pelos direitos Sim. da filha, tudo. E ela já fez até revolução lá na cidade dela, até parquinho Uau. inclusivo, né? Parquinho Aham. inclusivo. Espero que ela possa contar aí para você como Uau, quero ela conhecer, porque eu conseguiu. tenho novos projetos, viu, Leia? Quero Aí, conhecer aí para você me ajudar aí, ó. Tenho projetos aí, viu? Quero conhecer com mais. certeza. Com certeza. Eu vou Tá passar o bom? contato. Gente, obrigada. Lu, eu nem sei como te agradecer, né? O meu coração Oh, aqui meu amor. tá cheio, né, de gratidão por você ter convidado aqui a gente para contar não só a história um pouquinho da Inclui, mas a história da Júlia, né? Que a Sim. gente tem assim o maior orgulho de contar, né? De dizer, é um É coração, gostoso, né, é falar? gostoso falar, né? Ainda mais quando é da filha da gente, é muito bom. Sim. Então, eu amei, né? Amei, obrigada para todo mundo aí que mandou comentários, né? Que participou. Obrigada pelo teu acolhimento, que é assim, inesquecível para mim, viu? Ai, De que delícia. verdade. É muito bom ouvir esse feedback, né? Saber que a gente tá realmente, é algo assim que me engrandece demais, assim, sabe? Esse projeto realmente é algo que mexe muito comigo. E por isso que eu tenho convicção que eu estou no caminho certo. Minha missão de vida é justamente isso aqui, é esse acolhimento. É conversar. Conversar comigo mesmo. Você vê que a gente já está 1 minuto e 48, né? Conversar é comigo mesmo. Então, assim, Exatamente. gratidão, gratidão do fundo do meu coração de você estar aqui, gratidão a todos.
de estarem aqui assistindo a nossa live até agora, né? Gratidão aí, Ricardo, a Anderson, todos os pais que estão aqui presentes, né? A importância do pai é muito importante, tão importante quanto da mãe, né? Cada um dentro do seu papel. Fico muito orgulhosa que hoje tem muitos homens aqui, viu? Eu vi, tem muitos homens aí, teve um Reinaldo, Isso, é o lembrei demais Reinaldo aí. também. O Reinaldo é marido da Grazi também, que comentou aqui. É, Também, pois né? é, Tem duas é muito meninas lindas, importante. É muito com importante certeza. esse papel do pai, né? Do homem. Que às vezes acaba sendo muito só mãe, só mãe, só mãe, mas o pai, muitas vezes aqui em casa, eu digo que meu marido faz mais o papel de mãe do que eu mesma, viu? Às vezes eu fico puxando minha orelha, mas assim, o quanto isso é importante, né? Porque na verdade ele não está fazendo o papel da mãe, ele está fazendo o papel de pai de verdade, né? Isso é muito bom. Exatamente, né? Que todos Então, um possam beijo ter também grande. esse exemplo, né? Essa Sim, motivação, né? Porque nunca é tarde, né? verdade, Volta verdade, lá, eu falo pro pai, né? Não tá tendo um bom relacionamento, nunca é tarde, né? Você com consegue ainda certeza. recuperar, vai atrás do filho, né? Conversa, Uhum, porque é um amor inexplicável, né, Lu? É verdade. um amor inexplicável. Ninguém explica como é que é, Isso mesmo. só Uhum, sentindo. pois é isso mesmo. Gente, meu amor, se a gente deixar aqui, a Andressa não para de falar. Vocês já viram que Ai, gente, eu não quero falar mais, ela quer falar, mas é isso mesmo, a conexão foi forte. Beijo que legal. grande aí, ó, Fábio também. Beijo grande no coração de vocês. Próxima segunda a gente está aqui, toda segunda, 8 horas, estamos aqui conectadas, tá aí conectados. Sigam a gente aí, tá bom? Beijo grande no É isso, coração e vou pessoal. salvar a live. Curtam e deixem um comentário aí pra gente, tá Com bom? certeza, vou compartilhar lá a live também, tá? Tá, Um joia. beijão pra Beijo Luana, grande. Tchau, Luan tchau. também. Obrigada. Tchau, Beijo aí, Ricardo e Júlia. Tchau, tchau. tchau.